Sejam muito bem-vindos, malta, ao último e derradeiro episódio sobre a saga Harry Potter. Desta vez estamos aqui com esta bela música Lily's Dim. Ao meu lado está o João Magalhães. E João, vamos aqui passar o trailer da nossa geração, aquilo que nós víamos no repeat 100 vezes antes do filme estrear. Só Portanto, 100? vamos lá passar aqui. Harry Potter, you have fought valiantly, but you have allowed your friends to die for you rather than face me yourself. On this night, join me and confront your fate. We can end this. I never wanted any of you to die for me. Pois é, António, olha, chegamos ao final. Pô, a gente começou isto em outubro do ano passado, estamos agora em abril. Dia 25 de abril é o dia que estamos a gravar este episódio, dia da liberdade. Malta, toca a festejar, sair às ruas. O episódio já vai sair depois, portanto não vale a pena estar aqui a dizer isto, mas Depois temos um maio de para qualquer das festejar, formas, continuamos a festejar no 1 de maio. continuamos a festejar e é uma data importante, 50 anos, 25 de abril, portanto queria deixar aqui a marca. O António também fez um post no nosso Instagram dedicado ao 25 de abril, portanto vale a pena passarem lá no nosso Instagram, também para ficarem não só a par das notícias do podcast, mas de vez em quando também para verem este tipo de cenas que nós acabamos por partilhar. E não se esqueçam, antes de mais nada, de por favor partilhem o nosso vídeo, deixem ali aquela subscrição marota no final, só para darem ali o nosso acompanhamento à página, que é assim que nós acabamos por crescer. Portanto, António, passo-te a palavra, como é que tens estado, e vamos então dar por terminada esta saga, não é? Temos aqui o último filme de Harry Potter e foi uma saga que eu já acompanhei. Lembro-me muito bem de na altura o filme sair. Era um filme que, era uma molhada. A malta queria ir toda à estreia. Eu lembro-me que eu tentei arranjar bilhete. Eu fui ver o filme a Castelo Branco porque estava a passar férias com o meu avô. O filme sai em julho, se eu não me engano. E naquela altura era a estreia com os bilhetes esgotados, não consegui arranjar. No segundo dia também não consegui arranjar bilhete e só consegui ir ver o filme sábado. E pronto, eu lembro que na altura a SIC, a TVI e a RTP fazia a cobertura mundial do evento e os fãs estavam malucos. Aquilo é um bocado diferente do conceito que nós temos hoje de filmes, porque o Harry Potter foi uma aventura ao longo dos anos. As pessoas cresceram com estes filmes. Se calhar o termo de comparação que estas novas gerações têm, se calhar é com este evento que a Marvel teve, mas mesmo assim eu não consigo comparar. E É um o Harry estatuto Potter diferente, não é? Porque nós tínhamos, lá está, a cobertura da televisão, a cobertura das próprias pessoas, nós sentíamos com as salas esgotadas ali toda a gente a ir, e também por haver uma questão diferente. Não, antigamente não havia lugares marcados, as pessoas entravam lá quase à bolha para conseguir sentar no melhor lugar. Já nessa altura já tínhamos os lugares, mas o Harry Potter sempre foi uma coisa que eu acho que também em Portugal também teve bastante sucesso. Eu quando era mais novo, eu lembro-me de a malta da nossa idade não gostava, não é não gostar, porque depois eles João, cresceram mas foi uma todos e transição começavam a ficar lenta, fãs. é isso. Começou Mas a ser para cromos, depois já era transversal a toda a gente. Tivemos os é livros que isso. também saíam e as pessoas queriam todas saber qual é o spoiler. E estávamos num momento em que não havia aquela internet. Nós hoje pesquisamos no Google o que é que vai acontecer e logo no Twitter recebemos milhares de spoilers. Aqui não, o livro já Mas tinha tu não saído achas para aí há isso por acaso 4 anos e ninguém sabia como é que a Sim. história ia acabar. Pelo menos eu não sabia porque ainda não tinha acabado o livro. E portanto Yeah. mantinha-se Eu por aquela acaso esperança. já tinha lido tanto o Talismãs da Morte. O Príncipe Misterioso eu li depois de ver o filme, na altura quando era miúdo, e o Talismãs da Morte li antes de sair o Talismãs da Morte. Eu já sabia o que ia acontecer e até tenho uma história engraçada sobre isso quando nós chegarmos à morte de uma certa personagem. Mas eu acho engraçado nós, nessa cultura de fãs que estávamos agora aqui a discutir, e tu falaste no Twitter, há centenas, milhares de fãs, às vezes para falar sobre um filme do universo da Marvel. Eu sinto que nós, de determinada forma, eu acabo por sentir mais uma falta de uma comunidade quando tens esta gente toda a falar sobre a mesma coisa, com opiniões muito negativas ou muito positivas, e não há ali um entrelaço. Enquanto quando éramos mais novos e se calhar não havia tantos fãs com os quais nós convivêssemos, mas esse sentimento de salas esgotadas, as pessoas a falar umas com as outras,
falar fisicamente e verbalmente e trazer os livros, trazer as varinhas, tipo, essa coisa toda que não acontece tanto hoje em dia, ela dava ali aquele sentimento de comunidade, mas uma comunidade a sério, não era aquela comunidade atrás do computador. Eu Era acho um que isso é fórum, muito era quase como se fixe. fosse um fórum de discussão harmonioso, não é? A malta juntava-se Exatamente, toda sim. e era tudo por um lado positivo. Eu raramente havia uma discussão, né, nessas comunidades. A malta simplesmente queria ver o filme, se fosse bom, se fosse mau, o que importava era estar ali na experiência, a falar sobre aquilo Exatamente, que sim. sentimos durante o filme. E a Exatamente. verdade é, eu fui ver o filme e quando eu vou ver o filme, todas as palavras que passavam no trailer eu já as sabia de cor. Então eu lembro-me que às tantas eu vou Yeah. passar aqui à frente, quando é aquela sequência do Harry com o Voldemort, Harry Potter, the boy who lived. O cinema entoava Come todo, to Come to die. Die. E o cinema todo. E eu não me lembro de ver um filme assim a ser passado no cinema, a malta toda Até porque esse junta. trailer ele saiu antes do parte 1. O trailer É que verdade. anunciava a parte 1 e a parte 2 ele começava com essa cena Junto. do Harry Potter, The Boy Who Lived, Come to Die. A Vada Kedavra e depois começava uma mistura de parte 1 e parte 2 e acho que ficou marcado, estás a ver? Porque eu acho que nós, mesmo hoje em dia, a saturação do trailer, que tu até tens o trailer do trailer, nós recentemente esta semana tivemos o trailer do Deadpool 3. Foi um bom trailer, mas antes do trailer, no dia anterior, tiveste um teaser de 40 segundos a anunciar o trailer. Tipo, é o hype para o penúltimo hype. Estás a ver? Para deixar ali a conversa numa dimensão diferente. Mas nós, este filme começamos numa forma diferente. Ele dá lá praticamente a última cena do filme anterior, é a cena que começa este filme. É quase como se estivéssemos a ver a mesma cena outra vez, mas ali com um efeito black imenso. É uma espécie de previously, né? Anteriormente em Harry Potter e os Leis da Morte, que eu acho que acontece também para deixar só ali a tua mente um bocadinho no seguimento da história. Mas nós passamos ali para uma cena de abertura quase num silêncio interior da personagem do Snape, que eu acho muito fixe por causa também da música e da banda sonora que se chama Lily's Theme, e já começas a conectar ali a personagem do Snape com a mãe do Harry num determinado posto de banda sonora. Eu acho o Snape neste filme incrível, acho que o Alan Rickman tipo, deixou um legado enorme com a personagem e aquela cena, a mesma forma como eles filmam, primeiro plano, tu até meteste aqui num PowerPoint o plano do Snape de costas em contraluz, ali só o vulto do Snape, tu reconheces logo pelo corte de cabelo, que é uma coisa que o Harry Potter fez muito bem, tipo, as figuras das personagens são Muito super distintivas. muito distintas, né? Tu consegues conhecer a figura do Dumbledore assim como reconheces a do Voldemort, assim como se vires o cabelo da Hermione, reconheces o cabelo da Hermione. É essa iconografia que não existe em tantas sagas, como se calhar existe no Star Wars, existe no Senhor dos Anéis, mas é muito raro nós encontrarmos filmes que têm este tipo de iconografia. Mas sim, o filme começa dessa forma. É, e isso tu dizias, esse frame aí de costas, ele a olhar ali para um clima nublado, é uma Hogwarts tenebrosa, uma Hogwarts em que os alunos marcham em harmonia, quase como se fizessem parte de um exército, eles estão ali para entrar para as portas e depois até o nublado que está a circundar aquela escola, uma escola que sempre foi quente, não é? Nós víamos sempre Hogwarts ao sabor das velas, Hogwarts com aquele calor, com aquela paleta de cores castanha, aqui não, é preto e branco, aquilo quase não há um nivelamento de cor, é simplesmente cinza, tudo a varrer cinza e o Lily's Theme, a forma como existe ali um grupo coral, acho que enfatiza aqui esta sequência e nós ficamos logo com o coração, poxa, este filme prepararam-nos na parte 1, agora nós vamos ver o culminar das situações e pronto, e passamos realmente para aquilo onde acabou o primeiro filme, que é ali na Quinta das Conchas, se eu não me engano. Passamos ali para a casa da Fleur, não é? Da Fleur e do Bill, o irmão do Ron, e temos ali o sentimento de progressão de história. Temos o Dobby que foi enterrado, temos ali a homenagem sentida, mas depois temos o que é que se quer para esta história. Então nós vamos ter ali com o nosso doente, vamos falar também ali com o Ollivanders e vamos perceber o que é que nós queremos para esta história. E essa parte, acho que o Harry Potter tem aqui uma coisa neste início que é, o filme tem muito ritmo, mas eu acho que ele prepara bem, estes primeiros 30 minutos são muito calmos e eu acho que sente-se uma maturidade dos próprios personagens. O Harry está aqui com uma barba, a forma como ele fala, ele é mais calmo. Acho que existe também uma evolução dos atores e epá, sente-se que os anos passaram e que há aqui um pesar. Eu pelo menos gosto bastante de ver assim esta parte inicial do filme. Um preparo, um respirar Eu concordo, antes e a da própria destruição. tensão que isso confere ao resto das cenas, porque imagina a cena com o Grip Hook, há ali um jogo quase entre personagens do Grip Hook, ter ali a mania dele de querer as coisas para ele e às vezes até o Harry diz, é complicado como é que arranjaste a espada, e depois o cofre da Bellatrix, é complicado, é uma dinâmica It's complicated. mas
O próprio Ollivander, quando ele começa a falar, se o Voldemort tem mesmo a varinha das varinhas, ele vai atrás de ti, tu não tens hipótese. E a música assim ali de trás, assim, devagarinho, a tremer. E tu começas a perceber ali um começo de uma tensão. Tu sabes que os personagens estão ali no momento mais, de certa forma, desolado que elas possam estar, porque o Voldemort, apesar de eles já terem destruído um dos Horcruxes e já haver pelo menos mais 2 outros Horcruxes, penso o Diário e o Anel, também já tiverem sido destruídos. Apesar de tudo, e apesar de eles terem informação, o Voldemort acabou de obter a maior arma do universo mágico, de certa forma, aquela varinha. A varinha das Também varinhas. é um debate interessante, não é? A varinha pertencendo ao Dumbledore. Por acaso é um debate interessante. Tu achas que o Dumbledore sem a varinha era tão poderoso quanto? Ou achas que a varinha confere ao Dumbledore o estatuto de maior feiticeiro da época dele? É interessante também. Acaba por estar de certa intrinsecamente forma, pensar... ligado. É quase como se fosse, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos porque também teve uma grande equipa ao lado dele. Mas se ele não fosse aquele grande jogador, também nunca iria para a melhor equipa de todos os tempos. É quase como se fosse aqui Pois é isso. o melhor dos melhores. O melhor ali é só o melhor, não é? Enquanto o mau atrai o mau, o bom atrai o bom. Eu por acaso acho isso interessante porque nós vamos a ver, tipo, a varinha das varinhas de facto é uma coisa cujas regras quase que saltam neste filme, tanto no filme como no próprio livro. Eu acho que as regras da varinha das varinhas é assim uma coisa tipo... A J.K. Rowling deve ter escrito este livro esquecendo o que escreveu para trás, porque há aqui muitos plot holes. We'll let you rest. He's after you, Mr. Potter. If it's true, what you say, and he has the Elder Wand, I'm afraid you really don't stand a chance. Well, I suppose I'll have to kill him before he finds me then. You sure that's hers? Positive. Well? Mas acontece que a Hermione disfarça-se de Bellatrix, no entanto a voz permanece igual, e o mesmo acontece já na Câmara dos Segredos, que é uma coisa que eu não entendo, porque se o teu corpo se transforma por completo numa pessoa diferente, as cordas vocais deviam mudar também. E no quarto filme o Mad-Eye Moody muda completamente a voz, porque o Barty Crouch Jr. é quem estava encarnado no Mad-Eye Moody e a voz dele muda, portanto há aqui quase como se fosse... Mas são pormenores mínimos, estranho. eu acho que o espectador comum não vai notar, mas uma coisa que eu não sei é a Hermione transforma-se de Bellatrix. E o Ron, João? Eu pergunto, e o Ron? O Ron transforma-se de Ron? É que eu vejo aqui. Ele não se transforma, mas de facto eu acho que aquilo ou é maquilhagem ou eles fizeram um encantamento nele, porque quando eles passam pelaquela cascata que desmascara os encantamentos, o cabelo dele volta ao normal, a barba vai embora. Portanto, eu penso que tenha sido um feitiço qualquer de transformação facial ou etc, mas pronto, não é propriamente eu acho que explicado. aqui Agora... deveria ter havido um bocadinho mais preparação, não sei se isto foi depois resolvido em pós-produção e não houve tempo suficiente para emular se calhar uma pessoa, mas eu acho que essa construção, eles vão para Gringotts para tentar resgatar aqui a espada, o Horcrux, que é a taça, enquanto o Duende quer a espada de Gryffindor. Mas João, há aqui uma cena que eu acho espetacular, a forma como eles entram por estas ruas, a Hermione diz um olá quase como se fosse a Hermione ainda e não a Bellatrix, e até lhe dizem, opa, tu tens que atuar como Bellatrix, e quando eles entram no cofre, ela com os chalos toda ali desnorteada, não se consegue meter bem em pé, mas eu acho que existe aqui um senso de alguma tensão quando se utiliza os frames deles entrarem no cofre e depois tu vês o Harry dentro do próprio manto de invisibilidade e começa ali uma musiquinha e depois os doentes começam a desconfiar e depois tu vês metade da cara do Rupert Grint enquanto um polícia começa a atravessar aquele pátio e tu percebes, eu acho poxa, isto vai dar vou-te porcaria. ser honesto, um dos maiores apontamentos que eu tenho em relação a este filme é que este filme é o filme com mais ação da saga do Harry Potter num determinado ponto. É a tensão no início ao fim, é um clímax o filme inteiro, basicamente. Mas a verdade é que a montagem do filme, na minha sincera opinião, nesta criação de momentos de tensão, é muito boa. Tipo, há muitas cenas, em especial em Hogwarts, quando eles estão prestes a destruir um Horcrux, que a cena ela corta entre o Hermione e o Ron, vai para o Harry, depois vai para o Voldemort e tipo, nunca fica super veloz que tu não entendes, tu estás ali investido em tudo porque tu sabes qual é o objetivo da missão e os cortes são muito precisos e é contínua, existe uma evolução.
cada vez Exato, fica exato. melhor. E quando nós caminhamos quase lá Exato. mais para o final do filme, então isso sente-se ainda mais. Eu concordo perfeitamente contigo. Eu acho que a montagem aqui realmente sobressai. Nem sempre assim. Eu acho que este filme é um bocado de altos e baixos a nível cinematográfico. Eu acho que ele tem planos que são relíquias, mas tem outros que parece que foi retirado Da ali morte? de uma. Relíquias da mas, morte. mas tem outros planos que parece que são retirados ali de uma televisão dos anos 90 que, não sei, os close-ups aqui não funcionaram comigo. Eu não sei se tu Há sentes o um, mesmo. Há um há ou um outro close-up momento, que é por ali exemplo- em plano holandês, quando o Harry sim, sim, fica sim. afligido pela destruição do Horcrux, em que aquilo, epá, não sei, ressoa um bocado Tu o amador. não achas que, por exemplo, nós já lá vamos chegar, mas quando o Harry se revela em Hogwarts para o Snape e a Minerva e o Snape lutam, há ali um momento em que o Voldemort fala com toda a gente e a câmara passeia pelo meio das pessoas todas e há ali uma espécie de forma de filmar, com a forma como a câmara passeia, que é muito vulgar e parece de certa forma um episódio de televisão de telenovela, mas por outro lado também é um filme blockbuster, ou seja, João, acaba mas por é haver isso, eu acho que é um uma filme dimensão roller estranha. coaster. Mas é muito, desculpa interromper-te, mas é muito um estilo britânico de gravações, porque eu recordo-me às vezes de ver séries como Sherlock, que têm uma ótima cinematografia, mas ao mesmo tempo contam com esse tipo de Mete estética, mais vulgar. que eu vejo muitas vezes nos filmes do Harry Potter, em momentos específicos acaba por acontecer também, que é uma coisa mais, pá, não é pautada, é tipo natural de uma forma um bocado básica, por assim dizer, em Eu determinados só acho que aspectos. existe quase como se fosse um desequilíbrio do tom do filme. Existem desequilíbrios. Há momentos até de um humor em que para mim não me parece indicado. E a Eu, por própria acaso, fotografia... o tom não... Por acaso A o tom própria- não concordo, mas Não- a fotografia mas pronto. percebo o que queres dizer. A fotografia é flutuante. Existe, como tu dizias, a iconografia destes filmes é pontuada de uma forma muito, muito forte. E que tu começas o filme num mais alto patamar. Eu acho que aquela silhueta do Snape, a parte como eles vão para a Quinta das Conchas, a forma como é filmado o Ollivanders, o Duende, é tudo muito sóbrio, uma estética muito depurada, muito fixe. E depois tu passas para frames que são muito vulgares, em que são sequências fortes e que mereciam ali um aprimoramento Mas técnico. também estamos a perceber que eu acho que essas três primeiras cenas em que tu passas do Snape para a Casa das Conchas, para as conversas com o Griphook e o Ollivander, nós também estamos a passar da estética da parte 1 para a estética da parte 2. Porque a parte 1 é um filme, como disseste agora, usaste a palavra sóbrio, a parte 1 é muito sóbrio. É um filme que tem ação, nós até dissemos no podcast anterior que Verdade. tem ação na medida certa. Muita gente acha que o parte 1 não tem ação nenhuma, não é verdade. Mas... apesar de tudo, é um filme muito mais pautado por momentos de silêncio, enquanto que este filme é um carrossel quase literal, porque até em Gringotts os gajos vão mesmo Tens de o carrossel. até E que é espetacular, até e é uma tudo. sequência que prepara logo a ação. Aquilo é dinâmico, Sim. os efeitos visuais Sim, estão sim. espetaculares, eles passam pelaquela cascata da verdade, eles revelam os seus corpos, caem, embatem contra aquele chão E tu depois tens uma encontram-se com o dragão. evolução da magia na qual tu também percebes o quanto as personagens aprenderam ao longo da história. Eles caírem e a Hermione gritar o Arresto Momentum, que é um feitiço que tu vês no Prisioneiro de Azkaban no Dumbledore a utilizar, ou seja, há aqui uma evolução de tu veres as personagens a utilizar os feitiços que tu vês ao longo das obras e perceberes, desculpa, estava a meter bué piada a ver o Thorin do Hobbit atrás de mim a falar de Harry Potter, mas tipo, acho a cena toda, a forma como eles introduzem o próprio dragão muito fixe, vou ser Não, honesto, o eles dragão têm um visualmente dragão é para... muito fixe. Ele tem uma textura na pele dele, a pele dele torturada com as asas quase ali com buracos, estás Furadas. a ver? E percebes que ele Vês está que foi a um sentir a prisioneiro, dor. é quase como se fosse um dragão Sim, prisioneiro sim, de uma sim. guerra, coisa que nós não vimos em outras obras, é muito diferente daquilo que foi apresentado no Hobbit, muito diferente daquilo que foi desenvolvido na Guerra dos Tronos. É um dragão diferente porque ele não está acostumado, ele ficou exilado, não é? Durante anos e anos ali naquelas masmorras, isso, não é sabe isso. voar, demora a voar, demora a sentir os E pés, a há um caminhar. plano muito bonito no filme, que é quando, pronto, eles entram no cofre da Bellatrix para resgatar um dos Horcruxes. E por acaso uma coisa que aí eles foram um bocadinho estúpidos, o Harry, a Hermione e o Ron, foi, eles podiam ter dito ao Griphook que queriam destruir o Horcrux e depois davam-lhe a espada. Claro. Pronto, foi assim uma coisa, não sei se o Griphook ia alinhar com isso, mas podia ter sido esse o plano já desde o início. Porém, a partir do momento em que os objetos começam-se a multiplicar e a Hermione, eles acabam por fugir e fogem com o dragão, há ali um plano em que eles saem de Gringotts com o dragão e o dragão para um bocado só para começar a respirar e o corpo dele fica mesmo imponente, ele fica assim de pé em quatro patas e ele para respirar. Esse plano é muito bonito, eu acho. E a própria destruição do Banco de Gringotts acaba por haver aqui uma simbologia que é preparar é um preparo para nós nos habituarmos à destruição do próprio universo
que foi estabelecido ao longo dos filmes. E nós vemos isso lá mais à frente. O campo de Quidditch é destruído, é incendiado, Hogwarts está em chamas. E o póster, João, eu nunca mais me esqueço de ver. Eu acho que foi o póster mais forte que eu vi desde que eu me lembro, porque eu vinha para o filme com uma grande expectativa quando o vi. E aquele póster de tu veres Hogwarts incendiada, aparecer lá o Harry Potter Deathly Hallows Part 2 com o reflexo na água, e eu, foda, isto vai ser do caralho. Os pósteres eram uma obra de arte há uns anos atrás, não era? Tipo, era mesmo uma cena muito Aliás, criativa. eu tenho esse mesmo póster, eu comprei o póster, devo ter ali para alguns no armário. Lindo. Eu tenho um diferente, tenho um póster do mesmo filme, mas não é tão bom quanto esse, sou-te honesto. Esse, acho que é certamente o melhor póster do filme. Mano, e a forma como a música evolui. Porque, por exemplo, tu tens ali uma variação do tema da Lily quando o dragão se encontra livre a voar. Epá, eu gosto muito da música neste filme. Eles têm ali muitos tons de finalidade, sabes? Com o Alexander Desplat tem pelo menos três tracks específicas que gosto bastante. Já vamos chegar depois à das estátuas, que eu também acho muito boa. Que é espetacular. Mas acho que brilha aqui, e acho que a fuga deles depois para voltar ao terreno em Hogwarts, a forma como o Voldemort penetra no corpo do Harry, e tu olhas para a Hermione e começares a perceber cada vez mais ao longo do filme, ela a começar a reparar ela que já, o Harry já é um se Horcrux. apercebeu, ela já está uns passos à frente. Eu acho que a forma como as visões aqui são instituídas no Harry, lá está, mas isto tínhamos que recuar aqui um bocadinho, porque a própria forma como nestes filmes, não nos livros, como nos filmes é desenvolvida estas visões dentro do Harry, para mim não ficam muito bem estabelecidas a partir do momento em que ele sabe onde é que estão as Horcruxes, ele sente as Horcruxes. Eu não percebi muito bem porque aquilo ao início então não sentia. Fica aqui muito confuso. Acho que a cena que o Harry diz nessa cena, a forma como eu interpretei dentro do filme, é que quando um dos Horcruxes é destruído, que eles destruíram o primeiro Horcrux que eles destruíram foi na parte 1, ele sente. Mas ele nesta última vez que o Voldemort penetra o corpo dele, acontece aqui uma coisa que é, ele sente que o Voldemort está magoado e por isso ele acaba por ser mais perigoso. Eu acho que também o facto do Voldemort mas eu não me importo com isso, João. O problema é que ele visualmente vê quais são os Horcruxes. Ele vê aquele Sim, mas espera, é isso que eu estou a dizer. Vê Nagini. Eu vou lá chegar. É que a cena é, como o Voldemort está mais vulnerável, também acabam por se abrir portas para que o Harry consiga ver coisas dentro da mente dele. Eu acho que é isso, é dessa forma que eu interpreto. Porque, por exemplo, se antes o Voldemort aparecia dentro dos sonhos do Harry na Ordem da Fênix e tu vias a perspectiva da cobra, da Nagini, a atacar, ou por exemplo mais tarde quando o próprio Voldemort manipulava a mente do Harry a ver o Sirius a ser torturado, é diferente, não é? Porque, por exemplo, aqui agora, como o Voldemort está vulnerável, o Harry começa a conseguir sentir cada vez mais pegadas, porque lá está, mais à frente no filme, eles destroem o cálice e destroem o diadema, e o próprio Harry consegue escolher ver dentro do corpo do Voldemort. Agora, aquilo que se calhar é mais questionável é eles, à parte da Hermione, não perceberem que ele é um Horcrux. Pronto. Sim, mas eu acho que também tem muito a ver com o calor do momento, estás a entender? De eles estarem em guerra, de ser o amigo deles, de nunca na vida passar-lhes uma coisa dessas pela cabeça, dessa pessoa que partilhou tanto com eles, também ter um pedaço da alma do Voldemort dentro dela. Pronto. Eu entendo essa tua justificação, acho que é plausível. Claro que para o realizador este estímulo visual dele conseguir ver visualmente os Horcruxes acaba por aqui dar um ritmo e um avanço em relação à história, para ser mais eficiente no fundo. É um filme que tem 2 horas, é o filme mais curto de Harry Potter e portanto acabou por encontrar o David Yates aqui um estratagema para conseguir desenvolver e evoluir a história de uma forma mais rápida, digamos assim. Mas João, há aqui um frame que eu não posso deixar de comentar, que é um frame que é violento, e este filme acaba por ter aqui alguns aspectos de violência gráfica que até são bastante explícitas. Tens lá mais à frente o Snape que é morto lá com a Nagini e aquilo é visualmente muito impactante. Tens o corpo do Voldemort no Afterlife também. Tens o corpo do Voldemort, mas tens aqui uma sequência que é, enquanto eles estão na mansão dos Malfoy, aparece o Voldemort, um frame dos pés do Voldemort a passar com a Nagini, e vês o Duende morto, vês os polícias todos mortos, uma poça de sangue gigantesca. Mas como é que os anões foram para lá? Eles trouxeram os anões todos para lá? Para questionar, porque os anões estavam todos em Gringotts? Onde é que é? Em Gringotts, né? Estavam lá todos, não? Mas pronto, um gajo também não tem que pensar nessas cenas, é um bocado assim. Um gajo relega essa parte, João, mas há aqui uma coisa que é muito diferente em relação àquilo que acontece nos livros, porque nós temos essa sequência toda e passamos outra vez para a aventura do trio. Harry, Ron e Hermione dirigem-se ali para Hogsmeade,
E no livro Sim. o que nos é introduzido é eles vão para o Hogsmeade, mas com um plano muito mais inteligente. Eles têm um manto de visibilidade, ninguém os vê e eles entram ali à socapa. Aqui não, no filme eles simplesmente entram lá, são logo atiçados pelos alarmes e temos a apresentação do irmão do Dumbledore, o Albufort, e começamos aqui outra vez a questionar-nos quem era realmente este Dumbledore. Um homem bom, o homem que queria o poder, um homem que se movia em função daquilo que ele queria, ou era realmente genuíno, era amável para as outras pessoas? E aqui as interpretações começam aqui a circundar a mente do espectador de forma leve, podia ter sido mais aprofundada, eu acho, como é nos livros, até na própria mente do Harry, que nos livros tantas vezes se questiona, será que eu estou a fazer a missão correta? Será que isto vai levar a algum lado? Acho que faltava aqui este apontamento de reflexão para dar uma tridimensionalidade maior ao personagem e que é aqui o protagonista desta história. Sim, eu acho que não há propriamente tempo dentro de uma longa-metragem às vezes para adaptar a densidade de um livro. Mas acho que do ponto de vista da longa-metragem à parte daquilo que acontece na história, eu acho que a cena é super bem conduzida, porque tu consegues sentir dentro do Aberforth uma dor que ele próprio carrega, um sentimento de se calhar não só de perda em relação ao irmão dele, mas também de derrota, sabes? De ele estar a lutar contra tudo, mas também perceber que as forças do Voldemort estão num patamar acima neste determinado momento. E o Harry ali com o uso da mensagem do Dumbledore, da missão que o Dumbledore lhe deu, de querer carregar esse manto para a frente e de completar a missão dele, não é? Não consegue ver mais nada à frente, mas nós também temos ali um pequeno momento em que a própria Hermione diz, não, ele salvou-nos 2 vezes, ele enviou o Dobby, ele trouxe-nos agora para aqui, e não parece ser a mensagem de alguém que está aqui a existir. E tu meteste aqui um quadro nestas imagens da Ariana Dumbledore, na minha opinião é uma das frases mais fortes do filme. Se calhar não tem muito impacto para as pessoas que não leram um livro, porque as pessoas que não leram um livro não sabem bem o que aconteceu entre o Albus Aberforth e o Grindelwald e como é que a Ariana acabou por morrer intrometida na batalha deles. Portanto, o peso dessa conversa se calhar não tem o mesmo para quem não leu, mas para quem leu, eu acho que a cena acaba por ter um determinado subtexto que ele acaba sacrificou por ganhar muitas coisas, inclusive a própria família, não é? Exato, mas sacrificou como? Percebes? É que acaba por ser aqui uma cena... O Dumbledore é uma personagem muito complexa. Muito. Até porque há certos diálogos mais à frente neste filme em que ele diz aquelas palavras e tu ficas, fogo mesmo, calma. Tipo... Calma. Tipo, parece que perdeu o coração ali em alguns momentos, sabes? Aquele coração tão quente que o Dumbledore dava em determinados momentos da saga. My brother sacrificed many things, Mr. Potter, on his journey to find power. Including Ariana. And she was devoted to him. He gave her everything. But time. Eles resgatam aqui um bocado a estética do próprio Dumbledore, fundem-no aqui com uma caracterização precisamente com esse filme que está a passar aí atrás de ti. Parece um Dumbledore misturado com o Gandalf. Acho que a caracterização funcionou muito bem. Tu dás logo de caras, este gajo é de certeza absoluta o irmão do Dumbledore. Tem alguma sabedoria, não parece tão aguçado como o Dumbledore, tem aqui um tom mais, se calhar, depressivo, mas acaba por ser aqui uma fusão que eu acho espetacular. Mas estás a ver aquilo que tu falavas de que o filme está sempre a abrir, mas ao mesmo tempo tem esses momentos de calma? Eu acho que é isso que este filme traz e traz muito bem. É que, por exemplo, agora daqui a pouco chega o Neville através do quadro e eles vão pelas grutas a conversar e tu tens shots do exterior de Hogwarts, eles chegam e toda a gente fala com eles pouco a pouco. Tu sentes a dor das personagens, tipo, apesar de ser um filme muito dinâmico, também é um filme que mantém estes momentos mais interiores. Isso é bué fixe. É muito acelerado, depois eles são perseguidos, conhecem o Albufort, depois vão para Hogwarts, depois tem logo a batalha, depois para outra vez, exatamente. É um roller coaster, é exatamente uma montanha russa de sentimentos, acaba por haver momentos muito altos, depois vão para momentos calmos, depois para momentos altos outra vez. E João, há aqui uma cena que é icónica, eu acho que o Daniel Radcliffe é muito, muito forte nesta sequência quando ele confronta o Snape. Acho que é uma sequência toda ela construída. Aparece a Ordem de Fênix ali nos portões. O Harry dá um passo à frente, confronta o Snape, diga o que aconteceu naquela noite, diga como é que olhou para os olhos dele e mesmo assim matou-o. E pronto, e o Snape ali quase como se fosse num ato que nós pensamos que é de covardia, anda para trás, recua na batalha. E aos poucos nós começamos a perceber há aqui alguma coisa estranha. Há aqui uma coisa estranha porque ele a recuar, não sei se reparaste, ele a recuar derruba dois devoradores da morte. Os gajos atrás dele. E é aí que tu vês, há aqui qualquer coisa que foi estranho.
Mas é isso, é que imagina, lendo o livro, descobrindo as coisas através do filme, tipo, não sabendo como é que as coisas vão terminar, eu acho que esses detalhes foram impressionantes na altura, mas o Snape lá está, é um personagem também, é outro personagem muito complexo. Eu acho que estas personagens secundárias, apesar de tudo, foram sempre bem trabalhadas ao longo da saga, e essa cena concordo contigo, o Daniel E tem muito Radcliffe carisma também. manda bem. Eu acho muito interessante a McGonagall chega e manda uns Slytherins para as cadeias, não sei o quê, não estão cá a fazer nada. Coitados dos pobres Slytherin que até gostariam de ajudar, alguns deles de certeza, mas de facto é impossível perceber quem é que está do lado deles, quem é que não está. Acaba por ser tudo farinha do mesmo saco às vezes, mas não. João, mas eu adoro esta sequência como ela termina. O Voldemort sabe que o Harry está ali em Hogwarts e entra ali através de um estímulo mental em que as pessoas ficam ali numa paranoia, e acho que a forma como existe ali uma simulação de paranoia, a fotografia vai começando a caminhar entre os cantos, tu vês as pessoas a circundar os seus ouvidos, ali meio baralhadas, quase em tom de terror, é tudo silenciado, ouve só a música e uma voz ali que ecoa: entreguem-me o Harry, têm 1 hora, se não me entregarem todos vocês morrem. E começa aí a fortificação de Hogwarts, né? Que tu começas a ver as pessoas nas ruas de Hogwarts a fazer o protego, a fazer a redoma, a Minerva McGonagall a conseguir tirar as estátuas da parede com o Pierre Totem Locomotor. Eles ali em termos visuais é tudo deslumbrante. As estátuas caem, começa aquela música. Espetacular, espetacular. Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us, do your duty to our school. I've always wanted to use that spell. Tu sentes que estás a partir para a batalha final, tipo, e lá está, é um passo de cada vez, é as estátuas a sair, é o protego, pronto, a redoma a ser feita. Tu consegues ver o Fred e o George numa varanda a falarem um momento solto que tipo, não precisava estar no filme, mas dá algum peso às coisas. O próprio o pai do Ron com o Lupin e o outro feiticeiro também que costuma estar com os da Ordem da Fênix, eles ambos a falar ali em determinados pontos, começa a perceber os pontos do castelo como eles estão a ser fortificados, e eu acho isso fixe porque não há tempo para explorar essas personagens de forma principal e num modo principal, mas dá para introduzi-las em determinados pontos do castelo e entender a geografia, mas também o peso da batalha final, pronto. João, isso é uma boa programação a nível cinematográfico. Nós conseguimos ver a geopolítica daquele espaço, porque nós vemos Hogwarts de várias frentes, como é que eles estão a proteger, porque depois no ataque, quando é mesmo a invasão a Hogwarts, nós também temos as várias frentes em movimento. Temos a parte interna do castelo em que o Harry se mexe pelos corredores, os alunos estão ali todos confusos, não se sabem se vão para a guerra, se ficam ali escondidos. Depois temos a parte dos devoradores da morte, temos as aranhas que surgem entretanto, temos os lobisomens e os relatores, temos os gigantes, temos as estátuas, temos a parte das muralhas em que o Fred e o George estão a proteger, temos depois do outro lado o Voldemort a mandar um ganda feitiço a destruir o escudo. Há aqui um aspecto global deste mundo. Com as bombas. A geografia de Hogwarts é toda ela muito bem estabelecida ao longo dos filmes, e nesta batalha final houve o cuidado de trazer várias frentes, e eu acho que é isso que dá também alguma monumentalidade a filmes de guerra. No fundo, este é quase como se fosse um filme de guerra mágica, mas que é bem feito, é bem planeado, porque vemos as várias frentes e sentimos o impacto. Sem dúvida. Sentimos o impacto desta batalha, e tem aqui uma escala épica. Sim. Porque a banda sonora lá está, João, traz-nos momentos intimistas, mas quando tem que ir lá acima também vai, e o nosso coração fica mais sensível a ver precisamente estes momentos. Concordo absolutamente. Eu acho que, pronto, nós nesse momento temos o Harry a ser introduzido ao fantasma da filha da Rowena Ravenclaw, não é? Pronto. E João, e lá está aquilo que tu disseste, tens momentos que estão muito alto e depois tens momentos baixos. Aqui tens uma parte mais apaziguadora, enquanto lá fora está a começar a haver uma batalha. Exato, tu consegues ouvir o ataque do Voldemort à redoma, que parece quase fogo de artifício, e durante essa conversa dele com a fantasma, tu consegues ouvir o fogo de artifício como pano de fundo. E eu acho muito, muito boa a forma como essa cena é filmada. Eu não sei se concordas, mas eu acho que essa parte do castelo, iluminada pela luz da lua,
e da própria redoma de proteção, dá ali quase uma sensação de cinema de terror gótico. Há ali um plano muito, muito fixe da fantasma de costas, a luz a trespassar o corpo dela, parece assim um pó numa névoa. Eu acho muito, muito fixe. E acho essa cena também, lá está, começa a montar de forma muito pautada, mais a desconfiança em nós que estamos a ver o filme do que o Harry é um Horcrux. Ela ali a caminhar à volta dele. É estranho. Tu lembras-me do próprio Tom Riddle, estás a ver? Cada vez mais temos a relação com o próprio Voldemort e é interessante. E não esquece também os outros filmes, eu acho que é importante porque a forma como nós somos situados nessa sequência é... Temos uma câmara que flutua fora do castelo e vai para dentro através de um vidro. Aquilo que foi incutido pelo Alfonso Cuarón no Prisioneiro de Azkaban aqui não é esquecido. E acho espetacular essa parte de nós não esquecermos o que foi feito lá atrás e aqui desenvolvermos. E João, eu lembro-me de muitos frames aqui impactantes. O Remus e a Tonks, nós temos aqui uma sequência em que quando aquele escudo é ali destruído, eles tentam dar as mãos e o frame parece que não acaba. Ele não vai acabar e depois do nada, quando eles estão quase a dar as mãos, aquilo corta para uma outra sequência. E essa parte eu acho que fica comigo ainda hoje. Não esqueci que iconograficamente, como tu falaste, é uma coisa que é muito simbólica e lá está, nestes momentos de guerra nós temos partes muito marcantes. Temos estas mãos que dão, temos o Voldemort a atacar, temos depois mais lá à frente, quando o Harry consegue aquilo que quer daquela tiara, não é? Do Ravenclaw, dirige-se ali para a sala das necessidades, temos aquele fogo imenso que sai. Sim, mas antes disso ainda queria falar sobre uma cena que é dois momentos em específico. O primeiro queria perguntar-te se aquele plano aéreo do Voldemort a chegar ao penhasco não te lembrou aquele plano do Duna das cabeças todas com ele a vir assim por cima, no muito mais escuro, obviamente, pronto. E eu virei para a minha namorada e disse logo Lisa Nalgaíba. Só faltava o Voldemort em vez de fazer assim. Exatamente, pronto. E antes dessa cena da Room of Requirement, em que ele vai buscar o diadema, ainda tens a cena da Câmara dos Segredos em que o Ron e a Hermione é verdade. vão destruir o Horcrux do Cálice e acabam por dar o beijo ali na Câmara dos Segredos. Eu acho engraçado. E ali tem bastidores, muito mais coisas, que aquilo primeiro que fosse gravado, 50 frames, porque eles partiam sempre a rir. É normal, meu, cresceram juntos, são amigos, né? Acaba por ser ali sempre uma risota. E é engraçado, porque tipo, a Câmara dos Segredos, na Câmara dos Segredos do filme, ela tem um tom assim esverdeado, meio sujo, não sei o quê. Aqui é muito azul, tipo uma cena mais cinzenta. Eu vou ser sincero, eu acho que né? neste filme a Câmara dos Segredos não funciona tão bem, parece um set muito mais plástico. E depois tens outra parte muito estranha, que é o Ron virar-se para a parede e do nada falar serpenteiro. Tudo bem que ele pode ouvir o Harry a dormir, mas... Não é? É estranho. Calma lá, Ron, então tu aprendes uma língua com o outro bacana a dormir, está bem, pronto. Tu deixas um sobredotado, de certeza. Ensinando-nos a receita. Yeah. Sim, sem dúvida. Mano, entretanto também tu tens ali a cena que já mencionaste, em que eles entram na Room of Requirement, encontram o diadema, o Goyle começa a partir fogo em todo o lado. Acho que há um momento muito engraçado que o Ron começa a correr e diz he tried to kill my girlfriend. E depois volta a correr. Não sei quê. Yeah. É sempre porque ele vai com... Quando é comédia faz sempre bem. Mano, ele persegue o bacana com a máxima bravura, mas depois volta como o maior cobarde sempre a correr, todo, fuja, tipo como uma criança. A expressão facial que o Rupert Grint tem é espetacular. Aqui faz-me confusão porque nós acompanhámos durante 6 anos 6 filmes, o Crabbe e o Goyle sempre juntos, e aqui nós não temos o Crabbe, acaba por ser aqui um bocado frustrante. O ator foi afastado ali devido a ilegalidades cometidas, possessão de droga no estúdio, também ganda burro, mas pronto, violou as... É mesmo da personagem, né? É mesmo da personagem, que era mesmo assim. E lá está, nós falamos da montagem há pouco, quando eles aterram depois de salvar o Malfoy e a câmara ela vai logo, faz assim tipo um dolly assim mesmo rápido para dentro do Horcrux, começas a cortar para o Harry, pimba, vai logo para o Horcrux, não sei o que, destrói, passa para o Voldemort, passa para o Harry, acho fixe. Existe aqui um apelo visual, porque no livro eles simplesmente mandam aquela tiara para o fogo. Aqui não, ele espeta para sair aquele fumo negro e depois mandar. Acaba por haver aqui uma estética um bocadinho mais aprimorada, é mais cool, é mais bonito de se ver. Eu acho que essa parte é interessante. Sim. E eles... E tem que ser, né? Tem que ser. Também é uma produção grande. Eu acho que, vou ser honesto, os filmes do Harry Potter, no que toca aos efeitos especiais do fogo, eu acho que eles são muito bons. Nós já tivemos no 6º filme as labaredas de fogo do Dumbledore, que é uma cena espetacular.
E aqui esta cena, tu vês uma fênix no fogo, uma águia, vês as caras do Voldemort a vir no fim, vês animais diferentes que o Goyle, acho que o Goyle conjura dentro da própria cena. Acho É tipo uma águia, não é? É tipo uma águia, É um isso, dragão, não se percebe bem o que É. é. E João, lá está, nós parece que voltamos outra vez àquela lenga-lenga que é, o filme tem este micro tensão, acaba por haver aqui um mini filme de ação só naquela sala das necessidades com aquele fogo, as vassouras, há aqui uma dinâmica, depois é destruído o Horcrux, o Harry volta outra vez em baixo, fica completamente vulnerável, como o Voldemort, ficam ali num estado lastimoso, ele tem outra vez visões, vê ali o Snape, vê o Malfoy também, sabe onde o Voldemort está, quer ir ter com ele, e nós... Sim, porque nesse caso o Ron diz-lhe: tu tens que encontrar o Voldemort, e ele é que escolhe entrar dentro da mente dele. É diferente de todas as outras vezes em que o Voldemort foi o primeiro a entrar na cabeça do Harry. Aqui ele próprio, lá está, essa discussão que estávamos a ter há pouco. Eu acho que ele, conseguindo, cada vez que ele destrói um Horcrux, a mente do Dumbledore perde uma dessas barreiras e ele consegue aceder a mais informação. Pelo menos foi assim que eu entendi, e nós passamos daí para uma das cenas. Não é um plano de sequência, mas é quase como se fosse que eles entram dentro do pátio, e o pátio, aquilo, no making of tu vês eles a destruir aquilo tudo, e nota-se que foi muito prática, há uma boa mistura de efeitos práticos com CGI, na minha opinião, em que já falaste, vêm as aranhas, eles estão ali a fazer... É a parte mais envolvente, eu acho, a nível da estrutura exato. da batalha, porque nós passeamos mesmo pelos largos, começamos ali com a malta que vem de vassouras, os devoradores da morte voam, enquanto as pessoas de Hogwarts voam em vassouras, passamos pelas costas dos gigantes, vemos as aranhas, os lobisomens também, vemos uma figura morta. No cinema em Portugal, como nós nessa altura tínhamos o intervalo, no meu cinema foi aí que o filme parou. O Harry dizia: já sei onde é que ele está, e o filme parava aí, e depois quando voltavas começava a luta no pátio, e tens ali o Patronus, o grande Patronus do Aberforth, e eles descem então para o lago, não é? Para a Casa do Lago, acho que é assim que se chama. É quase como se fosse a casa dos barcos, não é? Dos navios, a casa dos navios. Doca, é assim uma coisa qualquer, não é? É uma casa desse género, é. Pronto, eles chegam lá e o Voldemort, pronto, vai matar o Snape porque ele pensa que a varinha das varinhas está na pose do Snape, de feiticeiro. E é engraçado porque tu notas que o Voldemort gosta do Snape. Pelo menos eu acho. Todos os filmes, sempre que ele tem uma ligação. Exato, ele respeita. Apesar de ter sido o meu seguidor mais bom e fiel e de não sei o quê, e de me teres dado resultados, só eu é que posso viver para sempre. Pronto. Only I can live forever. Mas não achas que... Mas lá está, tipo, essa é uma coisa que eu estava aqui a refletir, que é, o Voldemort de facto tem esse respeito pelo Snape. No entanto, ele pede a Nagini para o matar, quando ele podia, por isso, simplesmente ter pegado na varinha e ter feito um Avada Kedavra, que posteriormente não iria afetar a jornada do Harry, porque nós nunca iríamos descobrir de facto o que é que tinha ido na cabeça do Snape caso ele não tivesse aquelas últimas palavras para justificar o Harry dar das lágrimas. Não é? Pronto. Acho que tiveram de sorte nesse caso, não é? Para conseguir, eu acho precisamente por ele o respeitar, é que ele deu este tipo de morte, porque o Avada Kedavra, apesar de ser o Avada Kedavra, apesar de ser menos brutal, acaba por ser muito desumano, entendes? Eu acho que é mais nessa perspectiva, acaba por ser quase morto por um ser vivo. Não é por um feitiço, é por uma cobra que o mata, e desse ponto de vista acho que é um sinal de respeito, acho que é mesmo um sinal de respeito. E eu acho que toda a geografia do espaço, nós estarmos ali num espaço isolado, que aquilo é longe dos escombros de Hogwarts, é longe de tudo, nós ímos ali para um cenário, eles têm de descer tudo quase até ao lago, espetacular. Isto não foi apresentado em muitos filmes, mas nós nos jogos tínhamos acesso a esta casa dos barcos. Sim. Nos livros somos muitas vezes apresentados. No sexto jogo em especial, não é? Que tu podias descer e fazer missões também e ir lá. Sim. Era ali um espaço que geograficamente, e era bonito, nos jogos esta parte era muito bem esculpida. E João, eu acho é que aqui a fotografia sobressai. A forma como existe ali um romper do feitiço no pescoço do Snape, ele começa ali a sangrar. O Harry vê a ação a ocorrer através de um vidro
todo sujo, lamacento, em que não se percebe bem, mas tu vês ali um embate da cobra, o vidro a vir para trás e a vir para a frente, e depois o Harry quando entra lá, aquilo é tudo muito emocionante. A forma como ele fala com o Snape, ele nem se lembra que o Snape foi ali matou o Dumbledore, não, vê o Snape como se fosse o professor dele durante muitos anos e como uma figura humana também merece algum respeito, tenta ajudá-lo, carrega, pressiona ali a ferida para ele não morrer imediatamente de sangue, e o Snape diz-lhe, como tu disseste, as últimas palavras: Harry, tu tens os olhos da tua mãe. Deve ter sido a única coisa que nós ouvimos do Snape diretamente ao Harry favorável, de uma parte simpática, mas tu sentes que aquelas palavras carregam muito mais do que simplesmente palavras, carregam ali quase como se fosse uma vida oculta, o Snape que trabalhou ali quase como se fosse como um agente oculto, e nós lá à frente vamos passar para o momento decisivo do filme. Take them. Take them. Take them to the Pensieve. Look at me. You have your mother's eyes. Nós ainda temos uma cena importante que talvez possa ser considerada um pouco anticlimática. Eu vou-te ser honesto, eu acho que dentro da saga que os filmes construíram e da construção das personagens que nos é apresentada dentro da saga dos filmes, não dos livros, eu acho que a cena em que nós entramos no salão e nós vemos o Fred ou o George, já não sei, mas um dos irmãos gêmeos do Ron, Fred, morto, nós vemos o Lupin, vemos a Tonks mortos no chão. Eu acho que, apesar de ser uma cena rápida, por outro lado, é como falaste, é um filme de guerra, sabes? E eu acho que esse peso frio que acontece com as mortes das personagens, mais tarde nós temos a oportunidade de falar com a Lupin, temos a oportunidade de falar na cena com a Pedra da Ressurreição, temos. Mas eu acho que essa frieza com estas mortes de personagens secundárias que nunca tiveram muito espaço nestes filmes, a verdade é essa. À parte do Lupin, os irmãos gêmeos estiveram sempre lá, mas aquilo que eu quero dizer é que, num determinado aspecto, eu acho que essa frieza condiz o filme e condiz a saga dos filmes. Se calhar, como fã do livro, em relação aos filmes, especialmente nos últimos filmes, em que existe um desenvolvimento romântico da Tonks com o Lupin, em que existe depois nestes filmes já uma criança que nem é revelada nos filmes. Nos livros nós sabemos, porque precisamente no livro o Lupin no início vai ali à Casa das Conchas dizer que teve o filho com a Tonks, e aqui isso não é desenvolvido, portanto no sentido lógico faz sentido. Eu acho que existe aqui uma coisa que me perturba um bocado, que é o facto de nós termos aqui uma morte muito bem estabelecida do Snape, mas em relação ao Fred, ao Lupin e à Tonks, eu acho que faltava aqui algum tempo, simplesmente para absorvermos mais as mágoas, vermos a reação da própria família dos Weasley, vermos os amigos do Lupin e da Tonks simplesmente num estado um bocadinho mais contemplativo. Eu acho que falta esse momento de respiro, que não seja aqui, no meio da guerra, mas no final acho que é muito precipitado e nós não passamos o tempo suficiente com estas personagens. Eu tenho essa opinião, gostava de ter visto um bocadinho mais, compreendo a tua lógica, mas ainda assim é uma coisa que ao fim de 8 anos, quase não termos pelo menos 5 minutos dedicado àquelas personagens que morreram, para mim é angustiante, entendes? Mas entendes, eu não sinto isso, porque eu nunca senti em nenhum dos filmes um vínculo emocional. Lupin, um vínculo emocional com o Fred e com o George. Para mim foram sempre personagens de background, mesmo de paisagem, estás a entender? Tipo, estavam lá e eu gosto dos personagens, metem piada e têm uma essência, estás a perceber? São personagens bem vividas, com atores que lhes deram uma vida e tudo mais. Porém, tipo, não é a mesma coisa que no caso que se, por exemplo, no Senhor dos Anéis nós tivéssemos uma das personagens da Irmandade a morrer. A Irmandade, a Sociedade do Anel. Pronto, por exemplo, mas ele teve uma espécie de funeral quase. Nós vemos ele sacrifica-se, mas ele é uma personagem muito mais importante para o plot do que o Fred e o George são no Harry Potter. É verdade, porque o Fred e o George, a única coisa que eles existem... Eu posso estar refém também do sentimento do que quando eu li o livro, porque quando se lê o livro nós temos também o contexto destes personagens, como é que eles morrem. O Fred morre ali numa explosão gigantesca e nós estamos a acompanhar aquele momento. O Lupin e a Tonks morrem a tentar guardar o castelo. Aliás, só que nós não temos essa perspectiva no filme, portanto, e nós numa também perspectiva lógica eu temos concordo a noção
que na parte 1 já, naquela cena de abertura em que eles vão buscar o Harry para fazer o decoy contra os outros Jogadores da Morte, para o transportar, nós nessa cena no livro, além de sabermos que o Lupin e o Tonks estão casados, também sabemos que a Tonks está grávida, que é revelado mais tarde neste filme, porém não é uma coisa que nós sabemos quando a vemos morta no chão. Só sabemos que eles estão casados. Aliás, o filme tenta mostrar que eles estão casados. Há ali uma cena em que tu tens um close-up nas mãos e vês o anel à volta da Tonks. Mas se tu não souberes mesmo que eles estão casados, tu podes pura e simplesmente também fazer a interpretação que é um anel dela só. Pronto, podes fazer essa interpretação, não fica claro. Mas obviamente que a gente sabe, não é? É mais porque para mim, de facto, nunca foram personagens com tantas camadas. À exceção do Lupin. O Lupin, concordo, mas lá está, o Lupin volta mais tarde. Tipo, há ali uma pequena conversa que ele tem com o Harry mais para o fim do filme, antes do clímax. E gosto. António, nós passamos para uma das cenas mais importantes do filme, que é a cena da revelação do Snape. Não sei o que é que achas dessa cena, de forma geral, mas acho bastante forte. João, eu acho que poderia ser nomeada a melhor curta-metragem se candidatasse só com este t-shirt, porque é aquilo que tu disseste. Acho que é a montagem que é muito envolvente. Começa ali com uma construção de uma mini-história de amor, de romance, um amor que não é bem correspondido, mas que nem por isso deixa de ser um amor verdadeiro. E eu acho que a forma como nós temos um contexto acerca do Snape, como desconstroem a história dele e que nos remetem ali para o deambulatório, colocam as lágrimas, flutuamos para dentro daquela história, começamos de uma forma progressiva a ver a infância daquele jovem que era ali castrado pelas pessoas, era ali um bocadinho antissocial, sofria às vezes bullying e que a única par dele era ali a Lily, a mãe do Harry. E vemos que havia aqui de facto uma relação de uma amizade que era muito forte, não só da parte do Snape, mas também da parte da mãe do Harry. E à medida em que nós acompanhamos, e lá está, eu acho que aqui nós entramos numa atmosfera de sonho. Eu acho que a colocação das lentes trazem ali uma assimetria de mundo que acontece também em Guerra Civil, que é interessante, e trazem aqui um efeito muito caloroso. O filme durante todo o momento foi ali muito cinzentado, descolorado, desaturado, e nós aqui não temos... E desconstrói essa própria sensação à medida que a montagem vai avançando, porque imagina, eu acho que esse momento caloroso, que reconhecer a irmã, eles ali deitados na relva, olhar para cima, tu vês aquele feitiço das plantas a voar, depois o próprio pai do Harry, que é mesmo um bully. Tipo, os filmes fazem uma cena muito bem, que é pôr-te da perspectiva do Snape em relação ao pai do Harry, que pelo menos na sua adolescência, não tanto a sua versão adulta, que certamente deve ter mudado como pessoa, mas como adolescente era um gajo estúpido, pronto. A verdade é essa, pronto. Pelo menos, era aquele gajo em relação ao Snape. É isso, e o Snape sofre com isso, mas eu acho que a construção da relação dele com o Dumbledore perante o Harry é muito bem feita. Nós temos ali aquela revelação de que o Dumbledore também já sabia que parte do Voldemort vivia dentro do Harry e dizer ao próprio Snape que num determinado ponto ele tem que morrer, e a forma como a montagem introduz certas notas sonoras sobre outros filmes na questão do sacrifício do Dumbledore, que é responsabilidade por parte do Snape, esse pedido, tu teres ali uma nota do Draco a dizer Harmonia Nectaria Passus, tipo, todos esses detalhes, está tudo muito bem ligado, tipo, a montagem é muito bem feita. Mas olha, eu só tenho uma coisa a apontar, que fico sempre confuso quando vejo, porque lá está, é aquele plot hole que eu falei no Príncipe Misterioso, que não é um plot hole, é mais uma confirmação da quantidade de Horcruxes. Já, não digas já, será que tem a ver com isto? Não tem a ver, não tem a ver. Eu estou aqui a falar sobre o Snape está a tratar a mão do Dumbledore, e isso aconteceu no inverno, quando ele voltou. Ou seja, o Dumbledore não sabia o que era um Horcrux, sabia que existiam estes artefactos do Dumbledore. Como é que ele sabia que o Harry já era um? Como é que ele sabia que ele tinha que o matar nesse determinado momento? Acho que a inserção na cronologia da história e da saga é um pouco confusa, mas é um detalhe que eu relevo, porque acho que a cena de forma geral muito boa, principalmente a reação do Snape, e eu acho que essa construção, essa revelação de que o Snape já tinha sido isso contado pelo Dumbledore, ao mesmo tempo que é contraposto com as cenas dele a encontrar o pai dele morto, a mãe dele morta, a abraçar o cadáver da mãe do Harry, a interpretação que o Alan Rickman dá, que é um ator que infelizmente já faleceu há vários anos até, pá, é espetacular. Eu sou-te honesto, acho que de todas as performances que nós temos na saga, o Alan Rickman, na minha opinião, é o maior destaque. Ele nesta cena dá um show, ele está muito bem. So when the time comes,
The boy must die? Yes. Yes. He must die. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Except for trouble. Lily? After all this time? Always. João, eu acho que todas as sequências em todos os filmes do ambulatório são sequências que se sobressaem sempre. Eu acho que a forma como o Harry Potter conseguiu desenvolver aqui, a forma material como o pensamento é visualizado, com aquelas teias, como é visualizado com aquelas teias que Sim. ao longo das transições elas vão se dissipando em coisas disformes. Concordo. É genial e faz uma transição tão suave para momentos e histórias diferentes ao longo do tempo e lá está, começas com um ritmo lento e depois vais para um ritmo cada vez maior e tu acabas quando ele sai do pensamento, fica logo a olhar, tens uma reflexão para o seu eu. O Harry quando sai daquele pensamento fica com o pesar da consciência de foda-se, eu sou um Horcrux, eu vou ter que morrer, o que é que eu faço agora? E a forma como ele é fotografado nessa cena de costas, parece que alguém está sentado ao lado dele, sabes? Porque ele é posto no plano no lado esquerdo da imagem e parece que aquela imagem parece até quando o Harry próprio se senta no Prisioneiro de Azkaban, ele senta-se nos degraus com o Lupin ao lado dele, temos sempre imagens assim e nessa imagem temos o Harry sozinho e há ali uma parte inteira do ecrã vazia, parece que dá-me essa sensação de o Harry completamente isolado contra uma parede, sabes? É eu isso acho mesmo, que isso... é uma sensação de desamparo. O filme não fala, mas através do estímulo visual e sonoro nós sentimos. Eu acho que isso é o mais importante quando o filme, em pequenos fragmentos, consegue condensar tantos sentimentos. E isso é uma boa execução. Boa execução gráfica, bom trabalho de equipa, porque realmente conseguem condensar num fotograma todo o estímulo do que aquele personagem sente. É isso que o cinema é, não é? É um estímulo visual acima de tudo, não é? E eu acho que nós temos uma cena a seguir que eu gosto, acho uma cena boa, quando o Hermione se despede do Harry, então nós já percebemos que a Hermione já tinha essa desconfiança, acho que lá está, ao longo do filme essa desconfiança é bem trabalhada, mas há ali uma coisa que eu não entendo, que é, a Hermione dá-lhe grande abraço, ok, tudo bem, o gajo despede-se, e entre ele e o Ron parece que há ali tipo, não sei mano, tipo, não, eu acho que resulta, é realista, mas eu curtia que eles tivessem despedido como deve ser, estás a ver, não sei. Eu entendo, do ponto de vista gráfico, poderia ter sido executado, o enquadramento em relação ao Ron poderia ter sido mais destacado, porque nós o que temos é as três pessoas, não é? A Hermione de frente ao Harry e o Ron aparece lá distante, simplesmente a olhar ali um bocado mosca tonta, sem saber o que fazer. Mas se houvesse um outro enquadramento que enfatizasse, é um exatamente, corte mesmo para ele, tipo, não fica bem demonstrado. Que desse um bocadinho mais de relevância assim ao próprio personagem. Que houvesse quase como se fosse um momento de cada um. Mesmo na cena em que o Harry se vai sacrificar, está lá o Hagrid e o Hagrid parece que brota na cena. É que tu não vês o Hagrid a chegar lá, do nada, tipo, está lá. Faz sentido que ele lá esteja, porque é floresta e ele vive perto da floresta e o caralho. Mas tu nem percebes se ele está lá. Eu pelo menos senti isso. Tu não percebes se ele está lá porque foi refém, porque simplesmente estava na floresta, ou se por algum motivo aconteceu. Eu nessa sequência concordo contigo, mas ainda assim, na sequência atrás, eu acho que também é um momento para tu respirares, para te sentires muito num estado muito emocionante. A cena anterior é muito boa. Todo aquele redondar de todos os familiares, as pessoas próximas do Harry estarem ali com ele, com a própria característica da Snitch aparece lá escrito, abre-me no fim, ele abre, beija a Snitch porque aquilo tem memória carnal, aquilo abre-se, a forma como sai uma pedrinha é muito inteligente e depois ele fala com a mãe diz-lhe que vai estar sempre com ele, o pai diz para ser forte, pergunta ao Sirius como é que é a morte, será que dói muito? E o Sirius de uma forma muito solene, muito serena, muito bonita eu acho, custa menos do que adormecer, quase como se fosse um tom apaziguador aqui dos personagens, e eu acho que o Harry Potter, apesar de ser uma história infanto-juvenil, é uma história serena. Exatamente, apesar da frieza das mortes anteriores que nós discutimos, nós temos aqui esta cena em que ele contacta com a morte dos seus entes queridos e tem estas mensagens de despedida, mas
até aquele momento em que o Harry diz: eles não vos vão ver, vocês vão me seguir, eles não vos vão ver, e o próprio Sirius aponta: nós estamos aqui no teu coração, tal qual como no terceiro filme, quando ele diz: as pessoas que te amam mais estão aqui presentes no coração. E estes laços que existem com os restantes filmes e as restantes histórias da saga e as personagens, acho que ficam bem vincados nesta sequência e nestes 2 últimos filmes de forma geral. E lá está, chegas àquela cena que tu disseste agora, o Harry Potter, The Boy Who Lived, Come to Die, Avada Kedavra, né? Aquela cena do trailer já é icónica de certa forma. E que Sim. começa em cada trailer e depois fica aquela tela branca e tu ficas, eu pelo menos no cinema fiquei gri, então mas isto ficou branco, será que o sistema empacou? Yeah. E depois do nada tu vês a câmera a viajar para dentro e tu percebes, estamos no céu, estamos em King's Cross, o que é que vai acontecer? Começas a ouvir ao fundo sons do espaço, o Harry vai começando a andar e depois debaixo de um banco está ali um ser muito sinistro que eu sinceramente é uma parte espetacular deste filme, a formas quase atroz, como demonstram aqui o Voldemort na sua essência, um ser repugnante, encoberto, cheio de sangue, quase como se fosse um bebê parido, ao mesmo tempo tem uma cara de um velho, é completamente chocante visualmente e muito interessante, porque depois temos ali o Dumbledore que segue os passos do Harry e que lhe diz: Harry, não tenhas pena dos mortos, tenha pena dos vivos e acima de tudo àqueles que vivem sem amor. E eu acho que isto é uma frase tão impactante, aqui joga-se com as palavras e quando eu era miúdo... Ele próprio diz, as uau. palavras têm quase mais magia do que a própria magia em si. E eu acho que essas frases do Dumbledore sempre ficaram muito bem estabelecidas dentro da saga. Ele próprio dizer que Hogwarts vai ajudar qualquer pessoa que precisa de ajuda, ele aqui muda a frase para qualquer pessoa que merece ajuda. Eu acho sempre isso muito interessante. Acho que lá está, nós não mencionamos durante a montagem, mas essa frieza às vezes com a qual o Dumbledore trata as pessoas que trabalham com ele, porque por exemplo, quando o Snape pede ajuda ao Dumbledore para proteger a Lily e o James, ele não diz: ok, vou ajudar, ele diz: e o que é que tu me vais dar, Snape? O que é que tu me dás? Percebes? E eu acho que essa pergunta que o Dumbledore faz, apesar de, sim, senhor, ele ter tentado ajudar a Lily e o James, tudo bem, e ele ter um calor também dentro do coração dele, não estou a dizer que o Dumbledore é uma pessoa 100% má, tá? Estou só a dizer que essa frieza dentro dele existe. Essa pergunta não é uma pergunta que vem tipo de um calor do coração de tentar ajudar os amigos, é uma pergunta de perceber se no futuro ele pode usar o Snape num determinado ponto, e tanto que ele o usou, de certa forma. Existe aqui um paradigma como objetivo final, que é consensual, mas acho que o super objetivo do Dumbledore interessante. é exterminar o Voldemort. O grande objetivo é destruir o Voldemort e o que é aqui apresentado é quase como se fosse custo o que custar, não assim tanto, porque eu acho que mesmo assim o Dumbledore tem ali umas palavras de afeto, tem sempre um carinho especial pelo Harry. Eu acho que ele também desenvolve uma relação, pelo menos aquilo que nós vemos, leva-nos a crer que existe realmente aqui uma amizade, tanto que o Harry ali quando fala com o Aberforth ele diz: eu não me interessa o que é que vocês tiveram, nem me interessa o que é que pode ter acontecido, eu conheci um homem e a minha memória é mais importante do que tudo o que possam falar. Eu só acho estes estímulos que o filme nos apresenta para dar mais camadas à personagem do Dumbledore tornam a personagem mais interessante, mas também te levam a questionar o caráter dele. Estás a entender? A própria personagem que ele foi, porque nós lendo os livros também sabemos que antes de o Dumbledore e o Grindelwald lutarem, o Dumbledore estava a seguir o próprio Grindelwald na jornada dele de certa forma purificar o mundo. Foi só quando ele percebeu que isso era longe demais que eles quebraram ali no meio. Eu acho isso muito interessante. A jornada do Dumbledore é de facto uma história marcante, mas tanto é marcante que depois em Animais Fantásticos tentaram resgatar aqui este personagem, mas pronto, lá está com um argumento bastava terem mais focado fraco. nele. Bastava terem focado nele. Quando ele não é o protagonista de uma história, acaba por... Quando há uma história que já por si não é como o Harry Potter, é uma história mais frágil e aparece o Dumbledore, ele não é o protagonista, está tudo mal. Está tudo mal conduzido. Está tudo mal, né? Nós já cascámos no filme. Na altura nós já cascámos o filme, já temos episódios da Fornalha dedicado a Animais Fantásticos. Enfim, não vamos cascar mais, vamos nos focar aqui nos Talismãs da Morte parte 2, porque depois temos o voltar à vida, o ressurgimento da vida, a segunda vida do Harry Potter. Ele já não é o Harry Potter. E o plano em que Harry Potter o Dumbledore 2. acorda, que é uma cara assim, tipo um plano quase Voldemort, estás a ver que está assim, tipo, ele abre só o olho de um lado.
é a metade do Dumbledore, do Voldemort viva, quase, de certa forma, quase esta metáfora visual. Ele acorda e eu acho muita piada que ele é, não, eu levanto-me sozinho. E a Bellatrix, oh my lord, ele pega na Bellatrix, pumba! Não, mas repara, ele levanta-se e depois em vez tem essa atitude todo de machão, eu não quero que me levante e tal, mas depois não é ele que vai lá verificar se o Harry está vivo. Ele diz, vejam lá se o gajo está vivo. É. E eu gosto dessa contraponto, porque os Malfoys tu começas a perceber até quando o próprio Malfoy volta para o pai e para a mãe, que a mãe está-se a lixar para o pai já. Estás a ver? Eu acho que a própria mãe há ali uma parte mais protetora por parte do Malfoy, quase que se calhar não está tanto. Bem feito dos próprios Malfoy. Há aqui uma subversão da própria expectativa. Os Malfoy que sempre quiseram ver o Harry morto, agora o Harry é o único sustento. Ou seja, o destino dos próprios Malfoy depende intrinsecamente da sobrevivência do Harry, que acaba por ser um apontamento fixe. E a Narcisa vai ali ter com o Harry, pergunta-lhe se ele abana, ela percebe que ele está vivo e mente ali ao Voldemort. O Voldemort não sabe, aparece ali o Hagrid como foi na primeira vez. A primeira relação que o Harry teve com o contacto mágico foi precisamente com o Hagrid e pronto, e temos ali quase como se fosse a história a terminar exatamente como se inicia, o Hagrid a carregar o Harry, como aconteceu no primeiro filme quando ele era bebê, e entramos outra vez para Hogwarts. Passamos a ponte, vemos uma Hogwarts completamente destruída, o castelo todo abatido, aquela ponte cheia de estilhaços e uma atitude muito deplorável daquilo que é o Voldemort, quase a gozar com as pessoas. Harry Potter is dead! Is dead. Ha, 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 ha. E depois goza ali ainda com o Neville, que está coxo, e o Neville dá ali um discurso um bocadinho, é um bocadinho estereotipado, não é o melhor discurso de todos os tempos, mas é um discurso que resulta bem. Olha, eu gosto muito do discurso do Neville. Eu por acaso gosto bem. Eu acho que é para atacar o coração e eu acho que há até esta discussão com um colega meu há pouco tempo. Não há problema nenhum em utilizar estereótipos ou clichês, contanto que eles ataquem no sítio certo da emoção, estás a ver? Mas eu acho que é muito... Mas eu acho que é muito previsível este discurso. Eu tive essa sensação. Eu acho que merece, até porque o personagem tem uma função importante na história. Eu acho que, principalmente muito mais do filme, que nos livros, eu até. acho que, pois é isso, eu acho que esse destaque que o filme lhe dá, ter este momento para pousar o pé no chão e dar ali uma espécie de discurso contra o vilão principal do filme, estás a ver? Eu acho importante mesmo para a personagem dele, apesar de, sim, ok, concordo, é um discurso básico, mas para mim sinceramente está ali dentro da mensagem do filme e acho que resulta bem. Eu gosto, sou honesto. Tu gostas, João, mas eu não gosto nada destas últimas partes do Harry Potter e as Leis da Morte parte 2, porque eu acho que a partir daqui o filme começa um bocadinho, olha, não sei se tens a mesma eu não concordo contigo. Eu não tenho problemas com o filme, de falar sério, este para mim é tipo o segundo melhor filme de Harry Potter. Eu tenho muitos problemas em relação a esta parte, a forma como há agora uma sequência de ação. Agora, acho que as sequências de ação, vou-te ser honesto, é aquilo que eu acho. Não acho nenhuma delas más, porém acho que existe uma perda de potencial para consagrar o Harry como um feiticeiro de facto todo poderoso. Porque nós temos aqui um final muito diferente daquilo que acontece nos livros. Nós nos livros temos um diálogo e um argumento entre o Voldemort e o Harry, que na minha opinião, cinematograficamente falando, não ia resultar dentro deste filme e pela montagem que este filme nos tinha vindo a apresentar desde o começo. Estamos a falar de um filme que nos propõe uma batalha final de grande escala e um embate entre os grandes feiticeiros desta saga. Resolver tudo ali num diálogo, eu sinceramente acho que num formato de novela, de livro, funciona, mas num formato de filme ia ficar bastante anticlimático, principalmente com toda a gente ali à volta deles como está no livro. Eu acho que separar as pessoas e separar os duelos e fazer a batalha entre eles resulta, porém, aquilo que eu esperava da batalha final, mais uma vez, apesar de eu achar que a batalha resulta, esperava uma coisa no nível Dumbledore versus Voldemort. Mano, eu vou sincero, eu acho Fênix, a batalha toda muito pobre, parece que faltou verba, faltou orçamento, os próprios enquadramentos são super genéricos. Eu acho que a parte progressiva como a história vai evoluindo, nós temos essa parte e o Harry solta-se das amarras do Hagrid, eles flutuam até Hogwarts, até o próprio envolvimento quando eles vão lá para cima para a Torre da Astronomia, em que o Voldemort já o tem nas amarras, consegue prendê-lo com o fato em vez de dar logo um feitiço que não faz, mas eles depois tombam juntos
juntos, a forma como aquele frame das cabeças, acho que aquilo é patético. Eu estava no cinema e eu lembro-me, aquilo foi para mim constrangedor. A forma como eles caem naquela torre de astronomia, tu vês frames das cabeças a abanarem, depois eles caem desaparados no mas canto. eu acho esse... mas eu acho esse ridículo e essa cena que faz parte do mundo de magia, estás a ver essas coisas assim estranhas. Eu não estou a desculpar, não acho que seja a melhor opção, mas não me incomoda, estás a perceber? Eu acho que o Voldemort nesse momento está frágil, mas devia ali haver um pé de igualdade, e aquilo que a mim eu acho que este filme merecia ter era uma utilização do cenário como forma de batalha. E com isto quero dizer o quê? Os elementos que nós, por exemplo, vemos na batalha do Dumbledore contra o Voldemort, em que eles pegam na água, pegam no fogo, pegam no vidro, é tudo utilizado. Aqui é tudo nos reduzido àquela Coca-Cola estilo bandeira de Portugal. É o verde e vermelho. E, João, e neste filme abandona-se a parte do verde e do vermelho. Aqui os feitiços são todos azuis. Se tu reparares na batalha de Hogwarts, até por uma sensação estética. Sim, mas na última batalha, no desfecho não são. Mas uma coisa que é assim eu ia dizer o quê? Eu até podia terminar com isso. Contanto que a batalha anterior com o resto pudesse ter ali uma jogatana a mais, alguns elementos, mas eu mesmo assim acho que a edição entre eles, Hermione e o Dumbledore a fugir da cobra, o Neville a chegar, acho tudo isso bastante fixe. E por exemplo, acho que a Molly a derrotar a Bellatrix, acho isso uma construção João, muito mais estranha. O efeito dela ficar depenada, a Bellatrix para o 3D, aqueles corpos que saem estilhaçados, que rebentam tipo uma bolha, não funciona comigo sinceramente. Essa parte fez-me confusão. Aquilo que não funciona nessa cena para mim não é uma questão de efeitos especiais, é a questão de o filho dela acabou de morrer, o filho da Molly, e tu tens ali a família toda à beira dela, quando que se fosse a minha família, nós lutávamos todos para cima dela. Estou-me cagando para a honra do duelo de 1 para 1. Pá, porra, ela matou uma data de gente. Ela pode matar ali a vossa mãe à vossa frente e vocês estão ali parados sem... acabavam logo com ela, ponto final. Isto aqui sentido, não é para o estilo. Eu até digo mais uma coisa. Eu acho que o melhor duelo ainda do Harry com o Voldemort acaba por ser nesta escadaria, momentos antes da batalha final. Sim, também acho melhor. Aí acabam por envolver o cenário. O Voldemort utiliza as pedras, o Harry colapsa ao teto para fazer ali uma separação. Mas é fixe, mas ainda é um bocadinho básico. Tipo, não deixa de ser ali básico. A Coca-Cola, tipo... Não deixa de ser a Coca-Cola. Por exemplo, a batalha com o Dumbledore, aquilo é um primor sensual. Merecia, não é? Utiliza-se os vírus do Ministério, depois aquilo fica tudo em pó, utiliza-se a água, o fogo, mexe com os elementos. É completamente diferente. E nós aqui realmente não temos uma batalha. Porque o desfecho, o culminar, o Voldemort não morre por causa do Harry. O Voldemort morre porque a Nagini é morta. Acaba por haver aqui um efeito que é, para mim é estranho. Mas isso eu gosto. Eu acho que o Harry Potter, para mim, a força do feiticeiro e a força da jornada dele existe consoante a amizade e o amor que é entre e ajuda com os amigos dele. E a forma como os próprios amigos dele são eles que lhe dão a chave para que ele consiga derrotar o Voldemort, eu acho isso positivo. Acho que isso faz sentido em relação ao que vem desta jornada de caçar os Horcruxes e já dos filmes todos, e acho que dá propósito e uma evolução a cada uma das personagens secundárias. Eu concordo que visualmente podia ter sido muito mais interessante, mas eu acho que a emoção que cada cena carrega e a edição e que transpõe essa adrenalina para com o resto das personagens, eu acho que faz uma sequência final que resulta, estás a ver? E tudo o que vem antes do filme é tão visualmente bacana e impressionante que, sou-te honesto, é quase injusto de certa forma nós compararmos a Ordem da Fênix, cuja batalha final é só aquela no fim. Enquanto que nós não temos, de certa forma, uma noção de guerra, uma destruição completa, uma coisa muito maior, que se calhar se nós tivéssemos uma batalha ainda mais bombástica agora no final, se calhar ia ser numa proporção quase Transformers, estás a ver? Também é um bocadinho balancear um bocadinho a escala. Eu gosto do fim, eu concordo que a explosão dos corpos tenha sido 3D, porque eu vi o filme em 3D quando saiu. Eu também. A promoção tinha sido para isso, não há necessidade, não. Mas o efeito não é mau no Voldemort, principalmente. No Voldemort não é nada mau. Atenção, no Voldemort não é nada mau porque existe aqui quase como se fosse uma transição gradual entre as camadas da pele que lhe saem. Agora da Bellatrix aquilo parece fitas de adorno. Ela explode quase como se fossem fitas de adorno. Eu acho que tudo bem.
Eu vou ter gosto do sempre esta fim, minha eu opinião. gosto do fim. Eu gosto achei do que fim. para um último embate entre o grande feiticeiro das trevas e o herói da história, merecia aqui um desenvolvimento maior, merecia um público, porque os grandes jogos são para ser vistos por muita gente, como está no livro, ali num grande salão, Mas eu não acho numa que parte faça mais sentido, luxuosa. man. Eu acho pobre. É muito. João, eu acho muito Desculpa, pobre, mas até no não conceito acho. visual, tu vês simplesmente pedra e um feitiço a fluir em relação ao outro. E depois, os enquadramentos para mim são completamente estereotipados porque só parece um plano aéreo, quase. Mas eu acho que até há bastante contraste, porque tens as pedras, não é uma pedra tipo parede branca, aquilo é Mas tipo um tem a ver castelo com isso, tem a ver destruído com a num intensidade contraste da de própria montanha. cena. Eu sinto mais intensidade a ver o embate dele no Cálice de Fogo do que, por exemplo, aqui. A música sobe de uma outra forma, tu estás mais perto dos acontecimentos, os feitiços têm sons. Aqui não me parece que isso aconteça. Se calhar não era o propósito. Entendo que a batalha seja mais impactante no Cálice de Fogo por causa dessas razões que dizes, eu até concordo contigo. Aquilo que eu acho é que pura e simplesmente o público, essa questão do público que existe no livro, eu acho que não faz sentido no contexto deste filme, em que está a guerra a acontecer à volta deles, percebes? Não faz. Tipo, quer dizer, estão todos ali à volta para vê-los e depois um morre, o que é que acontece a seguir? Começam todos à bulha. Percebes? É estranho, meu. Eu entendo o que não tu faz dizes, sentido mas nenhum. simplesmente faltou aqui. Faltou algo mais. Pronto, se calhar a minha expectativa também estava muito em cima e eu fiquei com as expectativas defraudadas porque esperava que fosse uma coisa. Mas olha, vou-te pôr uma Estás a ver questão. um mano a mano do Vou-te pôr Jon uma Snow com o questão. Ramsay. É uma coisa que tu sentes, meu. Tu sentes que eles vão andar mano a mano, asfixiante, ficas com ansiedade, tens medo que o protagonista morra. Aqui tu nunca temes que o Harry morre. Pelo menos eu nunca. Tá nunca bem, temo. mas o Harry a partir daí, o Harry também já morreu, não vai morrer outra vez, não é? Já é a segunda vez que ele morre. Tipo, também a partir daí já vais dar, eu já dava a vitória como garantida, mano. Tipo, eu acho que há tantos filmes, trilogias e sagas que tu, se fores a ver, a batalha do filme do meio é melhor do que a batalha do filme final. Olha para o Senhor dos Anéis, a Helm's batalha de Deep. Helm's Deep. Mas tu tens uma grande Depois, no batalha final, em a Minas batalha... Tirith também. Tens, mas repara, a batalha... Está bem, mas a batalha de Minas Tirith não tem o impacto da batalha de Helm's Deep, na minha opinião. E além disso, a verdadeira batalha final, quando eles estão ali a fazer tempo para que o Frodo e o Sam consigam chegar à montanha, o impressionante é o Frodo e o Sam na montanha, para Não, mim. mas aí é completamente diferente, porque o foco da história está no Claro, Frodo e no claro Sam. que é. Aqui o foco da Então, história está o foco da história está no Harry. no Harry do Voldemort que eles estão a combater. O foco da Não, história no se Senhor dos for do Anéis está no Voldemort. Frodo e no Sam, que não estão envolvidos na Não. batalha. É diferente. Eu não concordo. Eu não concordo. Então, mas são duas coisas Mas olha, completamente a podemos nível de perguntar foco aqui- de personagem. Não estamos a falar de luta, estamos a falar de João, foco vamos de aqui personagem. perguntar à malta. Já agora temos que abrir aqui a exceção. Malta, este final de Harry Oh, vais Potter ganhar tu, é a polémica é recompensador sempre ou não grande, é? já se sabe. Já se sabe que a polémica é grande. Eu sei que sou do contra nesta opinião, porque eu de facto gosto. E a maior parte das pessoas não prefere este final, mas fica aberta na mesma pergunta para vocês. Eu acho que no final de tudo há ali um desfecho ainda bastante bacana. É diferente no livro. No livro o Harry usa a varinha do Sorgueiro para consertar a sua própria varinha. nem Isso não destrói. acontece. Eu por acaso acho que podiam ter incluído a cena em que o Voldemort destrói o chapéu selecionador. Eu acho isso um detalhe forte, visualmente até teria sido bastante interessante de ver no filme. E acho muito engraçado no final, quando está toda a gente ali junta nos escombros, tu veres o Filch já a arrumar com a vassoura, como se eles não pudessem simplesmente pegar na fazer um varinha e ripar, fazer um aquela rapar. merda toda. Yeah. Exatamente, Mas acho é isso Filch a é ser característico da personagem, não é? É característico Filch a ser dele, é. E tu acabas com se há uma frango, personagem que Diz. se há uma personagem que eu sinto falta de haver uma despedida maior é o Hagrid. Isso Concordo completamente contigo. Isso E eu sim. acho que este final, e é nisso que eu digo, eu acho que este final tem pouca preparação, entendes? Neste tudo, quando há aquele desfecho do trio, faltava ali uma sequência, se calhar, de 6 minutos para nós nos despedirmos primeiro da escola, dos personagens que nos foram apresentados, do Ron, do Harry, da Hermione, do Hagrid, dos professores Slughorn, Flitwick, McGonagall. Eu acho que existe aqui uma ausência de um espírito para o fã que a mim... Eu quando saí da sessão eu fiquei feliz, mas agora quando tenho um ato revisionista falta-me coisas, entendes? Falta-me Eu despejo entendo para o uma que tu queres história que é tão dizer, grande. mas entendo o que tu queres dizer, mas lá está. Eu volto a reforçar o meu apontamento de há um bocadinho atrás, que é assim, Harry Potter compara o final deste filme com o final de Senhor dos Anéis, o Regresso do Rei. São finais completamente diferentes no sentido Verdade. que o Senhor dos Anéis tens ali uma meia hora, 40 minutos quase, após a derrota do Sauron,
em que tu vês eles a voltarem para a cidade dos elfos, eles a coroação do Tens Aragorn, uma despedida o para Sam cada a arco. casar-se. Tens uma despedida para cada arco. No Harry Potter, o arco era do Harry, não era da McGonagall, não era do Hagrid. Se bem que, lá está, eu posso sentir mais falta em comparação ao Hagrid, porquê? Porque eu acho que o Hagrid Faz tem parte uma integrante da jornada história dentro do da Harry. história, é mais integrado na história do Potter, enquanto que a McGonagall, por muito que eu goste dela, ela não tem uma jornada como personagem. Não tem. E por conta dessas coisas, é que é importante terminar naquilo que importa, como filme. Como obra de literatura, dava para explorar muito mais, obviamente. João, eu mas, percebo isso tudo, como mas filme, tu, enquanto fã, não gostavas de ver pelo menos 5 minutos, um tributo um bocadinho maior? Eu pelo menos sinto essa falta, sinceramente. eu não estou a Genuinamente. dizer que não gostava, mas estou a dizer que como filme não é necessário. Percebes o que eu quero dizer? Não é que, necessário. Tipo, tu terminas ali na ponte no foco daquilo que foi as 3 personagens que carregaram a saga nas costas. Mas é precisamente isso que eu digo. O filme é muito necessário e eu às vezes acho que poderia ir um bocadinho mais além do que aquilo que foi. É a minha crítica ao filme. Não está mal feito, não está descontextualizado. Simplesmente esperava mais para uma despedida. João, nós passámos quase 12 anos. São 12 anos para os fãs, 12 anos que seguiram estes personagens. A entregar-nos um final. Eu sei, que mas lá está. Eu acho que essas personagens secundárias elas tiveram momentos durante a guerra que lhes deram esse tom último de arco. despedida. A McGonagall com as estátuas, o próprio Slughorn a falar com as pessoas no final em relação a perder a varinha, o professor de encantamentos lá do primeiro filme com as estátuas a proteger ali a ponte. Nós temos um apontamento para cada uma dessas personagens que não são personagens que têm o foco da jornada principal, mas que mesmo assim o diretor e o argumentista e etc. pegaram e deram-lhes um momento de destaque que até hoje é lembrado. Tipo, essa cena da McGonagall com as estátuas, para mim, é uma das cenas mais icónicas do filme. Não, concordo tipo, perfeitamente. lá contigo. está, apesar de não Se ser a calhar sou despedida... saudosista e apesar gostava não de ser ver a aqui um despedida- olhar, sim, se calhar sim. um olhar trocado para a McGonagall, o funeral Entendo. a ser feito. Eu sinto o mesmo no Hobbit, por exemplo, quando o Thorin, o Kill e o Phil Pá, mas morrem. o Hobbit, Eu essas sinto muita personagens falta de são uma muito despedida, por exemplo. Eu acho que Sim, aquilo sim. é apressar Sim. um final em que poderia ser até benéfico para a própria história. E pronto, até para seres com um espírito um bocadinho mais nostálgico, um espírito um bocadinho ainda mais emocional. Porque no fim, Pois, mas é aí esta que história eu é muito reparo que para a emocionante. cena final do filme. A cena final do filme ela é conduzida quase como o Chris Columbus iria conduzir a cena nos primeiros filmes de Harry Potter. Até resgata Até a música. aquela banda sonora que nos é trazida no final e no começo de verdade. cada filme de Harry Potter original. E tu tens ali os miúdos a irem para o comboio, que depois vai dar aquela história da criança amaldiçoada que mais vale esquecer, que isso aconteceu. Que é mesmo Mas que assim. vai acontecer, Ahm, mais tarde ou mais mas- cedo, não tenho dúvidas nenhumas que vai acontecer. Achas? Acho. Com toda a certeza. Com estes atores, não. Não, com estes atores não. Mas olha, João, eu tenho aqui uma certeza. Criança Amaldiçoada vai acontecer para o cinema e tenho uma quase certeza que é daqui a 20 anos, provavelmente o Harry, Ron e Hermione, Daniel, Rupert e Emma voltam se calhar para fazer um filmezinho. Eu acho que não. Aliás, e vou-te explicar porquê. Nós ainda há coisa de 2 semanas, nós estamos aqui a terminar a discussão no filme, mas aqui ainda há coisa de 2 semanas a própria J.K. Rowling veio Pois dizer esse que é o não problema. perdoava o Daniel Radcliffe e a Emma Watson por estarem contra os comentários transfóbicos da autora e sou-te completamente honesto, até tenho dúvidas que a produção da série de Harry Potter esteja num bom desenvolvimento por conta de todas as polémicas que existem ao redor da autora dos livros. Não estou a dizer que nunca vai acontecer, não estou a dizer João, isso. daí eu ter dito Aliás, é meia certeza, porque o entrave é precisamente a J.K. Rowling. É isso, mas é isso, porque o Harry Potter continua uma marca muito forte. Olha, o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do ano passado. Não é Verdade. brincadeira nenhuma. Estamos a falar de milhões de dólares que aquilo continua a faturar. Porém, há aqui um entrave muito grande de uma autora cujas ideologias parecem completamente opostas à saga que ela própria compôs durante vários anos. Uma saga que é denotada por contra racismo, numa história que é Autoritarismos, focada para identidades, abraçarmos o não é? amor. Uma Exatamente, e parece uma liberdades. coisa Não há completamente condicionamentos da fora, liberdade. fora daquilo que ela própria escreveu. Nós estamos a analisar os filmes, mas nessa questão de fazer o reboot que já discutimos em episódios passados, que o reboot da série vai acontecer, trazer uma criança amaldiçoada e até trazer o próprio elenco da série Harry Potter que veio para aquele reunion dos 20 anos, mas repara que a J.K. Rowling não está nesse especial. Pelo menos Verdade. não está com eles.
Já havia aí a polémica da própria J.K. Rowling e é uma coisa muito complicada, porque o rumor principal que existiu antes do anúncio da série de Harry Potter era que a Warner Brothers queria fazer a Criança Amaldiçoada, só que eles disseram que não, por causa da autora. Caso ela estivesse envolvida, não fazemos. A J.K. Rowling, ela tem um problema, que ela não abre a mão. Tipo, os Animais Fantásticos, quem é que escreve? É J.K. Rowling. O jogo, quem é que desenvolve com a produtora? É J.K. Rowling. Ela tem que estar ali em tudo. E uma das melhores coisas, para o bem e para o mal, que por exemplo o George Lucas fez com o Star Wars, foi vender. Porque apesar de ter existido bastantes produtos de Star Wars com menos qualidade nos últimos anos, também houve vários que foram muito bons e que nunca teriam existido se fosse o George Lucas a escrevê-los. Por muito boa que seja a criatividade desse senhor que nos entregou uma das maiores sagas do cinema. Ela não abre a mão, e por não abrir a mão, eu acho complicado o elenco destes filmes que nós tanto gostamos voltar às telas. Ou pelo menos pronto, se calhar daqui a 20 anos, como dizes, mas com que propósito, eu simplesmente não te consigo dizer. E quem diria que um dos nossos ídolos, não é? Um ídolo de infância, uma escritora que escreveu tantos livros, amado por tanta gente, seria tornar-se, se calhar, quase como se fosse numa pessoa com um espírito tão bacoco, tão ultrapassado e tão contra aquilo que ela própria escreveu. É como diz o Arvidente, né? You either die a hero or you live enough to see yourself become a villain. Exatamente. E lá está. Os grandes ícones da cultura popular a fazer sentir-se aqui na atmosfera da fornalha. João, vamos aqui fechar com estas notas para fazer também um ranking sobre todos os filmes do Harry Potter. Eu vou fechar aqui este filme com uma nota 7 em 10. Eu acho que é um filme como tu disseste. O quê? Sim. É o teu filme mais fraco da saga. É o filme mais fraco da saga, exatamente. João, eu acho que é um filme muito suficiente. Calma, eu não quero dizer que é um filme... João, espera. Eu voto com o meu coração. Acabou. Vamos embora. Eu voto com o meu coração. Nós temos aqui a liberdade de escolher e é a coisa mais importante que Abril nos deu. É verdade. 25 de Abril, liberdade de expressão. E mano, eu vou ser sincero, eu acho que é um filme, a nível técnico, tem muitos altos e baixos. Acho que tem fotografias e iconografia espetacular, marcante e outras coisas que para mim roçam ali um bocadinho o amadorismo. E é um filme que emocionalmente eu esperava que fosse mais engajante. Eu esperava que fosse um filme emocionalmente que me catapultasse para um patamar superior e que me fizesse rever a saga de outra forma. E isso não aconteceu, até nesta revisita que eu tive. Não apreciei assim tanto o filme quanto gostaria. Portanto, 7 em 10 ao Talismãs da Morte parte 1. Dizendo isto, este filme tem uma grande sequência de batalha que eu acho que dá um vigor a esta série, que é Harry Potter faz através de Hogwarts. Eu acho que isso fica vincado. Eu acho que este mundo respira por causa daquela escola. Nós poderíamos ter um contexto, como Animais Fantásticos nos é trazido, ao redor do mundo. Mas não, esta história foi bem desenvolvida e tudo o que se passa em Hogwarts é sentido por nós. E eu acho que Harry Potter só consegue fluir através desta construção deste castelo. Tem ali quase como se fosse uma aura espiritual e é ali que está. Ali ao centro da magia. E é aquilo que eu quero ver. É a minha opinião. E não precisa de ir muito mais além. É um microcosmos espetacular, bem desenvolvido e não é preciso mais. Olha, estamos em dois polos completamente diferentes a nível da opinião. Eu acho que é raro acontecer, mas às vezes acontece. Para mim este filme é uma nota 9,5. Eu tenho muito poucas coisas a apontar. É muito bom. Eu preferi a parte 1 várias vezes, mas sou honesto. Tipo, a parte 1 por muito, muito que eu gosto. Na última vez que vi o filme e fizemos a crítica, houve alguns pontos que me fizeram interpretar o filme de forma diferente. E sou honesto, acho que este filme para mim do início ao fim é sempre a abrir, não desperdiça qualquer minuto que o filme tem, é um filme super económico. Os filmes do Harry Potter às vezes têm 2 horas e 45 minutos. Isso e às vezes há cenas em que se alonga. Este filme não tem 2 horas e 10, não é um filme curto, não é um filme longo, mas é um filme que todas as cenas que tem, na minha opinião, elas têm um propósito. E o David Yates para mim foi aqui que ele atingiu o ápice dele, porque ele desde aqui foi sempre a cair, foi com o Tarzan e depois com os Animais Fantásticos, e a cair a pique, porque o Animais Fantásticos 2 é melhor do que o terceiro, na minha opinião. Pronto, apesar de serem ambos maus. Mas pronto, horríveis, paciência. Não é maus, é horríveis. Horríveis, pronto. António, o que é que és que eu te diga? É um filme que emocionalmente, lá está, eu discordo. Toda aquela montagem do Snape, hoje vi o filme de manhã, encheu-me de lágrimas.
não são todos os filmes de Harry Potter que que me deixam com a lágrima no olho. João, mas eu acho nunca que a disse que o interpretação filme do não tem Alan grandes Rickman- altos. Eu disse, e volto Tá a dizer, bem, eu sei, eu o não- filme eu tem estou a altos dizer- eu muito estou- altos e tem baixos muito baixos. Está bem, António, eu estou a dizer que os baixos não são baixos, pelo menos na minha opinião, não tem baixo para mim, é isso que eu quero dizer. Ok. Este para mim é um dos grandes filmes da saga. Pronto, acho que é um filme que a nível cinematográfico encontra respostas visuais que não se precisam de alongar numa coisa de exposição e que entregam um clima, que não nos esqueçamos que é uma parte 2, que não começa num contexto de vamos fazer um filme com início, meio e fim. Isto é a segunda metade de uma grande história. Portanto, eu acho que nessa opinião funciona muito bem como uma resolução final e foi muito fixe poder ter acompanhado esta saga como criança, tendo lido os livros, ver o filme no cinema, estar dentro do movimento, como nós falámos no começo do podcast, e foi um E prazer. finalmente temos uma também... saga comentada aqui também na atmosfera pública. A parte do Senhor dos Anéis, que também já fizemos, mas foi num contexto diferente, fizemos logo os filmes todos de uma vez, aqui foi um projeto maior e vai deixar saudades também de falar sobre Harry Potter, nós havemos de Mas voltar já estamos quando a sentir sair nostalgia. A aquela nostalgia do série. momento. António, se calhar vamos comentar a série quando sair, né? Pelo menos a primeira temporada, Sem para ver dúvida. o que é que acontece. Antes de nos despedirmos, eu e o António queríamos fazer aqui um ranking individual, porque as nossas opiniões, pelos vistos, não estão nada alinhadas. Começo eu ou começas tu, João? Eu deixo de começar. Começas tu, porque eu acabei agora de dizer a nota. Começa tu, está bem? Então é assim, eu em 8º lugar, eu tenho aqui apontado, eu estou muito indeciso entre o Talismãs da Morte parte 2 e a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é o filme que traz a aura de Harry Potter. E é aquela que constrói o mundo mágico. Portanto, tem aqui uma valia que nenhum outro filme tem, porque é o filme que dá o mote. É aquele que constrói a história. Cria os sons, cria a atmosfera, traz-nos os atores, tem todo o elenco construído e também é os alicerces desta grande história. Portanto, eu vou recuar aqui, vou meter os Talismãs da Morte parte 2 como o 8º melhor filme da saga de Harry Potter, ou seja, o pior filme da saga de Harry Potter. Vou meter em 7ª a Pedra Filosofal. E depois, logo a seguir, e eu acho que também pelo estímulo visual, acho que é um filme que eu gosto mais de ver, mas ainda assim muito na linha do que aquilo que é a Pedra Filosofal, vou meter em 6º lugar a Câmara dos Segredos. E em 5º lugar, Os Talismãs da Morte parte 1, um filme independente, mas ainda assim, parece-me que desta vez que eu o revi, eu pensava que o filme era mais filme do que aquilo que é. Entendes? Tinha É isso. um Concordo. pensamento que Concordo. era mais ainda do que aquilo que é. E depois em 4º É porque lugar... nós já vimos mais filmes, não é? É verdade. Eu acho que é porque já vimos mais filmes. E porque acompanhámos também estes todos seguidos e faz aqui também... conseguimos compará-los de modo diferente. Não foi de ano a ano ou 3 em 3 anos. Estou de acordo. E em 4º estou de lugar, acordo. João, vou-te ser sincero. Tenho que fazer aqui a minha redenção, porque eu vou meter em 4º lugar a Ordem de Fênix. Foi um filme que eu, surpreendentemente, quando começámos a fazer esta saga, eu meteria em último e agora passa para 4º lugar. Porquê? É um filme dinâmico, um filme que envolve a magia de uma forma muito diferente, muito mais orgânica e é um filme muito mais naturalista, eu acho. E é aqui o mote de uma transformação do mundo Harry Potter que ficou vincado. Portanto, 4º lugar, Ordem de Fênix. 8º, Pedra Filosofal. 7º, Talismãs da Morte parte 2. Não, desculpa. 8º, Talismãs da Morte parte 2. 7º, Pedra Filosofal. 6º, Câmara dos Segredos. Talismãs da Morte parte 1 em 5º lugar. E em 4º lugar, a Ordem de Fênix. Ora bem, António, passo agora a palavra para aqui o João. Em 8º lugar, aliás, só para deixar claro, o Fantastic Beasts nem entra no ranking. Tá? Não. Só para Não, deixar não claro. faz, não faz parte da aura de Harry Potter. Não faz parte. A não Pronto. ser o Em Jude oitavo Law lugar- como Dumbledore e o Johnny Depp como o Grindelwald. Sim. Eu em 8º lugar eu tenho o Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Eu queria rebater que eu gosto de todos estes filmes. Aliás, foi muito difícil para mim pôr este filme em último lugar, porque foi um dos únicos filmes quando eu comecei a fazer a saga que eu tinha em DVD, era esse o terceiro, e tipo, pronto, custa-me um bocado porque foi um dos filmes de Harry Potter que eu mais vi na minha vida, mas também por isso é um dos filmes que eu mais estou saturado de ver. Percebes? É um filme longo, tem quase 3 horas, não acontece Verdade. muita coisa e Mas passas tu ainda muito notas tempo que no castelo. há uma evolução. Isso é bom. Passas, e lá está, esse tempo que tu passas em filmes vindouros ajuda-te a criar esse elo emocional quando começa a ver o castelo ser destruído. Mas eu em 7º lugar tenho o Príncipe Misterioso, que nós falámos há pouco tempo, e eu sou-te honesto, eu acho o Príncipe Misterioso um filme que é uma perda de potencial vasto. Acho que é um filme que, a nível de ritmo e tom, não é nada focado. Passa-te de uma comédia romântica para um drama super pesado de uma forma que não
não é bem equilibrada a meu ver, apesar de os últimos 45 minutos e de forma isolada estavam quase em primeiro lugar para mim. Eu Como acho nós que dissemos, o final do espetacular. filme é espetacular e merece esse reconhecimento e dou-lhe. Mas acho que tudo o que é misterioso no Príncipe Misterioso funciona, tudo o que não é, às vezes é um bocadinho baixo mais para mim. Eu em sexto lugar tenho a Pedra Filosofal, pelas razões que o António já falou, e custa-me pôr estes primeiros filmes assim para baixo, porque eles têm uma vibe muito gostosa de ver. Tu vês os filmes, tu sentes-te no Natal, tu sentes em casa confortável à lareira, e eu acho que por isso mesmo é que me custa pô-los para baixo, mas eu gosto dos filmes, tá? Eu não estou a dizer que eles são maus. Todos eles são bons, todos eles gostamos. É isso. E já vimos Eu em muitas quinto vezes lugar- que continuamos a vê-los. Eu em quinto lugar tenho o Cálice de Fogo, que eu sei que o António gosta mais do que eu, mas eu nunca fui o maior fã deste filme, apesar de eu considerar que o filme tem muitos bons elementos. E eu em quarto lugar tenho a parte 1, Estrelas da Morte parte 1, que era um filme que eu tinha em segundo lugar. Aliás, hoje, antes de eu voltar a fazer o ranking, eu tinha o filme em segundo lugar ainda. O filme piorou um bocado. Não é que seja um filme mau, nem nada que se pareça. Tem alguns dos melhores momentos da saga inteira. A dança entre o Harry e a Hermione é muito vincada. Mas... está à espera de mais quando o revi. Também vou ser pensavas honesto. que era um melhor filme do que aquilo que é de facto. É isso. Pronto, António, qual é que é o teu terceiro lugar? João, vamos lá passar então. Príncipe Misterioso é o meu terceiro lugar. É um filme divertidíssimo de ver. Eu concordo contigo a nível de ritmo e de flutuância do humor. Acho que é um filme um bocado bipolar, mas como tu disseste, 40 minutos de sofisticação técnica. É o filme que, a nível atmosférico, é o mais sofisticado, a melhor fotografia de Harry Potter, o único que foi nomeado ao Oscar, e é um filme que tem uma banda sonora incrível. Consegue aqui, eu acho, pela primeira vez trazer-nos uma banda sonora que é transversal, não só no elemento de trazer uma banda sonora de Harry Potter, mas uma banda sonora que tu podias ver desconectado e sentir isto é de um filme de drama, um filme de romance, é espetáculo. Em segundo lugar, João, mete aqui o Cálice de Fogo, filme também divertidíssimo, como eu disse. É um filme é o filme que eu mais vi quando era puto e continuo a vê-lo. Sei as falas todas em português, sei as falas todas em inglês. Gosto muito da dinâmica de história, aquele envolvimento de várias escolas que vêm para Hogwarts. Adoro. E depois, em primeiro lugar, é o filme que muda a série, é o filme que mete Harry Potter. Pera. Vamos terminar ao mesmo tempo, que nós temos o mesmo, mais vale. Terminamos ao mesmo tempo. então está bem. Está bem? Mais vale. É que já dá para perceber que vais ter o mesmo do que eu. E eu só vou dizer ali, vai ficar aqui a dúvida qual é que é o segundo e o terceiro do meu. Eu em terceiro lugar tenho a Ordem de Fênix. Eu gostei muito de rever a Ordem da Fênix. Ele subiu muito para mim. Eu tinha-o tipo em sexto há uns tempos atrás. Tem um ritmo, uma edição muito bacana. É um blockbuster, mas tem a melhor cena, o melhor duelo de feiticeiros está neste filme. O desenvolvimento do Harry com o Sirius é muito bom no filme. Eu acho um filme muito bacana, meu. Sou-te honesto, gostei bastante de voltar a ver o filme. Talismãs da Morte parte 2, já falei que tinha a falar, não vale a pena dar a dizer mais. Já está aqui. E O Prisioneiro de Azkaban é o nosso primeiro lugar, António. É? Mano, Ou é é o o primeiro Fantástico? lugar e eu vou ser sincero, eu acho que esta retrospectiva, apesar de não ser a história mais divertida, apesar de não ser também a melhor história, é o filme mais influente, o filme mais bem realizado, o filme que mete uma estética completamente diferente em relação àquilo que foi reivindicado pelo Chris Columbus e é aquele que instaura a iconografia do Harry Potter. É cinema, meu. Esse não filme é cinema. É Acabou. exatamente, não Acabou. é uma história de crianças, É meu. Isto cinema. não é uma história de crianças, é uma história Não, de não. cinema. É uma história de cinema de primeira qualidade. Consegue comover-te pela forma como enquadra as personagens e as dispõe no teu frame. É impressionante. E todos os recursos Sinceramente, estilísticos que o Alfonso Cuarón emprega isso, aqui, é isso. o vidro que é trespassado, a geografia de Hogwarts que é mudada, a própria forma como o castelo é concebido, de uma forma mais elegante, é um castelo gótico. A despedida do espaços John verdes. Williams com aquela que se calhar é a melhor banda sonora da saga também, na minha opinião. Pá, espetacular. É aqui que os putos começam a ficar bons atores também e começam a despontar. Os putos Pá, começam a show. ficar grandes. E é um gigante isso, que já isso, nasceu grande. É isso. É um pequeno gigante que já nasceu grande, este filme. É muito, muito forte. Maltinha, olha, está aqui feito o nosso ranking. Está aqui feito o acompanhamento desta saga tão grande, tão vincada, tão bonita e que nos acompanhou na nossa infância. E nós gostávamos de saber que sagas vindouras vocês gostariam que nós comentássemos. Nós vamos fazer agora uma cobertura à série dos Esperanos. Vai ser esse o nosso foco em meses vindouros, à parte da cobertura de lançamentos de 2024. No final de cada mês, e outros um filmes que também episódiozinho queremos sobre fazer. a temporada de Sopranos. Exatamente. E pronto, estamos aqui com o Mundo Bruxo dado por terminado. Havemos de voltar quando quiserem fazer aquela série, pelo menos para cascar na primeira temporada, ou para falar bem, nunca se sabe. Pode ser Vamos que... ver. Será que vai ser melhor, malta? Eu parece-me a mim que vai ser só para ganhar dinheiro.
Eu não sei, estou muito negativo, principalmente depois de ter terminado a saga e ter tido esta sensação de conclusão. Saber que vão fazer outra vez daqui a 1 ou 2 anos custa-me a acreditar, malta. Não sei. Está aqui apostado, a série não sai daqui a 1 ou 2 anos, sai daqui a 3 ou 4. Podes escrever. Concordo. Ok, vamos fazer isso. Acho que sim. Tá bem, Tony, olha, vá. Obrigado por nos acompanharem. Deixem as vossas opiniões sobre o filme e sobre a saga no geral nos comentários. Subscrevam e deixem um like, ajudam-nos a crescer o canal. E até lá. Mano, Nox, hoje não é um soltar DJ? DJ, mano. Hoje tem que ser um Avada Kedavra para mandarmos aqui o filme abaixo ou um Noxinho para darmos aquela sessão terminada, a transgressão terminada. Queres o quê? Tu escolhes. Kedavra!